em qual câmera? Aquela ali? Eu acho que as duas, né? No Instagram e Não. no celular. Ah, tá. É ali. Ah, tá. E aqui é... Não apareceu pra mim ainda não. Não tem tempo de... Isso. Isso aí, pessoal. Muito bem, muito boa noite. Queria agradecer aqui a presença da doutora Daniele, doutor Vinícius. Vinicius, colocaram aqui com o U. É Vinicius, vou puxar a orelha do pessoal aí. Mas sejam muito bem-vindos a esse projeto meu. Eu agradeço demais vocês terem vindo nesse primeiro episódio. Eu até comentei, né, no Instagram que eu queria que o primeiro episódio fosse com instituições e pessoas da região, né? E eu queria deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo a gente já conversou sobre isso, né, por mensagens, enfim. Mas o intuito desse projeto é exatamente compartilhar com vocês, estudantes, vocês advogados recém-formados, vocês que estão passando por esse momento ou de escolha de uma carreira e pensando que pode ser a advocacia uma das suas opções, e também as pessoas que já estão iniciando na advocacia, que estão passando por dificuldades, diversas dificuldades, tanto na atuação mesmo, quanto na captação de clientes, montagem de escritório, e que eu costumo dizer que as coisas mais básicas da advocacia a faculdade não ensina, né? A faculdade não ensina pra gente nem quanto a gente pode cobrar, né? Elas entregam pra gente uma tabela do AB que muitas vezes está defasada demais, com valores ali muito ínfimos, e enfim, não se fala quanto que você pode cobrar por um música-peão, por um divórcio, etc. Eu posso falar por mim que eu já fiz divórcio até por R$200 e não recebi. Vou contar essa história depois, mas fiz um divórcio consensual por R$200 e não recebi. Até hoje, mas tá bom. Mas é isso, queria apresentar o Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius estudou comigo na faculdade, né, durante um tempo. Ele era um período antes de mim, mas como eu não era muito dos dedicados na faculdade, eu atrasei algumas cadeiras, fiz algumas cadeiras com o Dr. Vinícius. Doutora Daniela eu conheço desde novo, né? A amizade que a gente tem pela família, eu fui muito amigo do irmão dela também, estudamos até na mesma escola e sempre convivemos no mesmo grupo de amigos, e tenho muito carinho por ela, pela mãe dela também, que é uma advogada aqui na cidade, atuou comigo e contra mim em diversas causas, e é muito legal, é muito gostoso encontrar amigos na advocacia, é muito gostoso, né? Então passo a palavra para vocês falarem o que vocês quiserem nas considerações iniciais. Eu te agradecer o convite, eu acho que é um projeto muito importante, a gente até conversou isso assim que já surgiu a ideia, né, e a gente começou a observar na internet as suas postagens, e ainda falei que falta muito se falar para a jovem advocacia, né, eu acho que logo que se sai da faculdade já fica um pouco perdido, e eu acho que é importante a gente poder trazer esse assunto e assim, em nome da OAB Jovem, eu agradeço o convite, em nome da OAB, em nome do meu presidente também, Dr. Cristiano, que nos autorizou a estar aqui. Sim, claro. E vai vir convidado aqui também, viu, Cristiano? Você não vai escapar de mim, não. Já deixo aqui o agradecimento. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui hoje, bem descontraído também, né? Bacana, boa noite, Thiago, boa noite, Dani, boa noite a quem está nos prestigiando aí com a sua audiência hoje. Assim, fico honrado com o convite. Eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa. Você é um jovem advogado ainda, né? Embora... Não, tô com 6 anos, já passei um ano. Embora a gente tenha ali uma previsão de jovem advocacia até os 5 anos, né, de inscrição na ordem, um jovem advogado que eu digo no sentido de estar muito atento às demandas de quem está iniciando. Então, ainda continua com essa alma jovem. Né, pra gente, isso é muito bacana. E vamos papear, vamos conversar sobre tudo aí que... Pega 2 águas pra gente, por favor, uma pra mim e uma pra Dani aí. Acho que a minha tá Você aberta. Quer com gás ou sem gás? Não, a minha tá aberta ali. Tem uma aberta ali da Dani. Sem gás, por favor. Meu copo tá ali também. Então vamos lá, pessoal. Estamos na cerveja, o Vinícius na água. Pois tô passando vergonha aqui, doutor Vinícius. Muito, né, pai de família. Pai de família, dirigindo. Vai dirigir, pegar se dirigir não beba. Mas enfim. Pessoal, bom, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre isso, sobre esse projeto, obrigado, viu, Amanda? Desse projeto de compartilhar essas coisas, compartilhar essas experiências, etc. Tem algumas curiosidades que a gente acaba
né, a gente acaba compartilhando também, e tem muita gente que meio que não acredita. E quando eu falo, muita gente ficou abismada, e isso também foi me incomodando e deu aquela cutucada, aquele pontapé para eu começar com isso. De pessoas que se formam num curso tão renomado quanto é o curso de Direito, e que acabam, às vezes, não sabendo, tendo medo de empreender, né? Porque a advocacia autônoma é um empreendimento, né? Empreender na advocacia e acabam sendo contratados como advogado júnior em escritórios de grande porte, né, nas capitais principalmente, que pagam, assim, salários ínfimos, salários pífios mesmo. Né? Quando eu cito que tem advogado, tem colega meu que trabalhou 4 anos em escritório grande em Belo Horizonte, ganhando R$2.200, R$2.500 por mês, para trabalhar 8 a 10 horas por dia, tem gente que não acredita. E é isso que acabou me incomodando muito, porque eu via muita gente muito boa, sabe? A gente boa de serviço, você fala assim, cara, às vezes uma pessoa dessa, né, tivesse empreendido, tava hoje, assim, tranquilamente bem, porque falta também, né, no nosso meio gente com capacidade técnica. A gente sabe que a gente enfrenta muitos colegas que às vezes cometem muitos erros e etc. Mas dá dó ver pessoas com muita capacidade técnica trabalhando por ganhando esses honorários pequenos. Queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, o que vocês acham disso, se acham uma experiência válida, se é uma carreira, né? A doutora Daniele trabalha em Belo Horizonte também. Se é uma carreira, se entrando nesses escritórios você vê uma perspectiva de crescimento lá dentro também, ou é mais exploratório mesmo, enfim. Quer começar? Eu posso falar. O meu início foi aqui em Mariana, né? Eu tive a sorte, a honra de poder iniciar minha carreira com a minha mãe. Mas nem por isso foi fácil, né? Porque nunca é fácil, não é fácil. Não adianta a gente querer iludir e falar que tem a facilidade de, eu tenho um padrinho, né? Minha mãe é minha madrinha. Mentora. Mentora. Mas a partir do momento em que eu resolvi abrir um pouco o meu leque e poder trabalhar fora de Mariana, eu senti o baque. E aí, pra ser bem sincera, veio muito vou até usar essa palavra que é bem forte, eu fiquei frustrada. Porque chegaram a me oferecer logo de cara, porque quando você não tem uma indicação, o salário é baixíssimo, né? E aí foi vergonhoso receber uma proposta de emprego em um escritório para trabalhar às 8 horas de segunda a sexta, com uma demanda imensa, e pagar R$1.800. Nossa. Obviamente, né, não tem como, porque isso daí não paga hoje em dia nenhum aluguel. Belo Horizonte, não tem nem condições disso, né? Mas Deus me enviou alguns anjos, então, assim, hoje eu posso dizer que eu até conheci pessoas maravilhosas que me deram oportunidades muito boas de crescimento, de conhecimento. E hoje eu tô no escritório, né? Faço parte de um escritório também, em que tem muita valorização, é uma equipe muito boa, tem chance de crescimento e, assim, é muito bem estruturada, né? E aí a gente pode falar sobre isso depois, mas sobre a experiência eu posso dizer que me agregou muito. Fora que, além disso, eu ainda tenho a minha mãe, né? E nós somos parceiras, somos sócias. E hoje ela deu uma pausa com o escritório físico, agora ela tá voltando semana que vem. Se Deus quiser, vai já inaugurar o novo escritório dela. E aí é só, assim, a gente só vê crescimento e a gente tem muita certeza de que a gente tá andando no caminho certo, né? Ela parou um pouquinho pra ser vovó, né? Ela parou pra ser vovó um pouquinho. Inclusive, mandar um abraço, doutora Liliane. Tá? Próxima vez, queria que a senhora estivesse aqui com a gente, viu? Aí, ó. Um abraço pro Leandro também, meu amigo. Ele tá assistindo. Pois é. E Vinícius, pode falar pra gente um pouquinho do seu começo, como foi? Cara, antes de entrar no início, assim, pegando o gancho no que a Dani tava falando, eu acho que nem todo mundo tem o espírito empreendedor. Ou a vontade de empreender. É difícil. Porque é muito difícil. Você não aprende isso também. E para além da atividade ali profissional que você se dispõe a exercer, que é a advocacia, você tem que ter outras habilidades, como gerir um escritório, enfim. Tudo que vem junto com a atividade empreendedora. E aí, para algumas pessoas, é cômodo trabalhar em um escritório já grande, preparado, há anos no mercado, um escritório tradicional. E assim, existem escritórios que têm ali uma oportunidade de crescimento na carreira, que oferecem remuneração justa e aí uma possibilidade de crescimento do advogado.
E tem outros que não. Que vai ser mesmo assim, para explorar aquela mão de obra a mais barata possível e lucrar com aquilo. Então, acho importante a gente fazer essa divisão. Não, é muito importante. Porque não é todo mundo que quer empreender. E tem muito disso. Quem não quer tem que garimpar as oportunidades Exatamente. também onde se encaixa. Porque é aquela coisa, né? Tem aquele vídeo, eu já compartilhei umas 3 vezes no Instagram, do Agostinho Carrara falando. Eu sou meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Então, e se demitir tem que pagar. Tem que pagar. Quer dizer, meu amigo, o autônomo é isso. E nem todo mundo tá eu acho que disposto a também é encarar super importante a gente ver, pensar pelo lado também de que financeiramente você precisa ter um guardadinho ali, para investir, Sim. né? Porque empreender precisa ter para investir. É muito difícil. E às vezes, e às vezes não tem essa alto, oportunidade, né? De já ter a estrutura e de ter o financeiro, Sim. né? E ocorre muito da pessoa assim, acabou de formar, às vezes ela precisa se estabelecer financeiramente, então ela opta por primeiro procurar uma vaga em um escritório, que é uma opção, que já está ali consolidado, e depois, posteriormente, fez ali um pezinho de meia, abrir seu próprio negócio. Em relação ao meu início, Thiago, que você perguntou... Deixa eu só fazer um gancho rapidinho com o que você estava falando aí agora, mas também tem um outro ponto que é importante, que não é apenas a pessoa adquirir um pé de meia financeiro para se sustentar, mas tem muita gente que tem medo da responsabilidade que é cuidar sozinho, sem experiência nenhuma investir, do caso e às de um vezes cliente. perder também. Assim, nossa, será que eu vou saber fazer isso direitinho? E se eu errar? Então, às vezes, aprendendo sob as asas de alguém, ainda que ganhando pouco, é uma experiência válida. Eu costumo dizer que é uma experiência válida, mas se você... Eu acho que ninguém aqui quis formar num curso bom desse para se dispor a esse tipo de salário. Então, eu acho que como uma coisa temporária para adquirir experiência é super válido, mas acho que não dá para fazer carreira nesses escritórios exploratórios, não. Os exploratórios não. Tem as exceções, são raras, mas existem essas exceções. Mas quando eu comecei, e aí olhando para trás hoje, eu acho que eu colocaria em 3 pontos principais assim de dificuldade, que se retroalimentam: a insegurança, a inexperiência e a ausência de recurso financeiro. Sim. Uma coisa acaba... Uma puxa a outra. Isso, exatamente. Uma vai interferindo na outra, de modo que se você não tiver coragem para enfrentar ali esse início e contar mesmo com a ajuda, né, de pessoas que oferecem atalhos para dar uma ajudada ali, uma auxiliada nesse início, você acaba se perdendo e desistindo. Até mesmo porque posso estar aqui... Desanima, né? Não quero desanimar ninguém, não, mas assim... O processo leva tempo. E hoje eu percebo que as pessoas querem tudo para ontem. Tudo tem que ser imediato. Então a pessoa já forma e ela quer o resultado que imediato. É o retorno, né? Ela já quer formar e tá andando de carrão, quer tá comprando em loja de grife. A internet atrapalha muito nesse ponto, exatamente. Né? Só que é um processo. E é um processo até mesmo porque a gente lida com processo e processo leva tempo. O processo não começa e termina em um mês. Não faz. Tem processo que eu imagino que você tem até hoje. Qual termine? Então, assim, e aí muitas vezes a remuneração do advogado, ela tá atrelada ali ao êxito de um processo quando esse processo terminar. Sim. E aí, meu amigo? Arriscadíssimo também, logo de cara, já... Tem que ter uma gestão, não pode sair aceitando 100% das causas por êxito. Não, tem que ter um pingando ali, porque é muito importante. É melhor pingar do que faltar, né? Eu costumo dizer muito isso. Às vezes é muito bom pegar, fazer um contrato em que você receba o inicial, né? Diminui o êxito, mas recebe um pouquinho no recebe começo, antes, é muito porque importante. Aí você consegue ir mantendo, né? Às vezes consegue contratar um estagiário, que é algo que ajuda, você se desatola. Obrigado, meu amor. Você se desatola e você consegue focar em outras áreas do seu escritório. E aí, falando de outras áreas também, eu queria que vocês comentassem, porque ambos aí são sócios, né? A Dani é sócia da mãe dela, né? E o Vinícius também é sócio. E eu queria que você falasse como que foi a escolha, que você é sócio de um colega nosso de classe também, né? Vocês sempre queriam, né, ter essa sociedade. Como que foi vocês escolherem ser sócios um do outro? O início do meu escritório, ele começa numa mesa de bar lá na Malxita, na vacina ali. O melhor início possível. Três amigos tomando um litrão, que na época era muito barato. E aí... inflacionado o preço do litrão. Outro dia eu fui pagar uma caixa de cerveja na República. Eu falei, o quê? Nossa, tá difícil. Mas assim, a gente perdido, conversando naturalmente sobre o futuro. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai tentar concurso? Concurso é um que a ideia de todo mundo, né? A longo prazo. Eu preciso de dinheiro agora. Cada um vivendo uma situação diferente e todos com
o interesse assim, genuíno de advogar. Pô, eu quero testar a advocacia. A gente teve um objetivo de ingressar no curso de Direito para advogar. Então, vamos tentar. E tentar junto é mais fácil porque a gente divide os custos. Então, o primeiro passo foi é uma opção boa. Encontrar pessoas para dividir os custos. Então, inicialmente, fomos eu, o Gustavo e o Péricles. Né? Essa foi a formação inicial do meu escritório. E é aquela coisa, arrumar sala, alugar móveis, nós mesmos pintamos a sala, enfim, tudo junto. Eu lembro que a primeira divisão de honorários que nós fizemos, a gente dividiu acho que R$200 para cada um. E a gente comemorou, porque a gente, cara, não deu prejuízo isso aqui. Com certeza. Pô, a gente pagou as contas e deu R$200. Mas deve ter sido uma farra boa, né? Cara, a gente comemorou. O que a gente fez? A gente foi pro bar de novo pra comemorar, né? Na origem, a gente tem que respeitar as origens, né? Mas enfim, e aí a gente foi crescendo, fomos ganhando espaço ali em Ouro Preto. Posteriormente, por questões pessoais, o Péricles teve que se distanciar e sair da sociedade. Aí ficamos eu e o Gustavo. E aí a gente falou, cara, a gente precisa de mais um, porque a gente não tá dando conta, não porque tinha muita demanda, assim, exagerada, mas é porque a gente precisava de alguém para dividir custo mesmo. Tava dando um lucrozinho, mas a gente precisava de mais alguém, porque o projeto inicial... comeu o lucro todo. Exatamente, o projeto inicial foi pensado para 3. Então, aí veio a ideia, o Gabriel, que é meu atual sócio, ele estava finalizando um estágio de pós no Ministério Público, e aí, curiosamente, eu encontrei com ele na esquina do fórum, eu indo para a OAB e ele retornando da OAB, e eu, cara, estamos com uma oportunidade no escritório, você não tem interesse? Conversamos, e aí ele entrou, o Gustavo posteriormente também abandonou, hoje ele está trabalhando na Vale, não quis seguir, e estamos eu e o Gabriel. Aí a gente formalizou mesmo a sociedade, Teixeira de Faria, e estamos até hoje. Mudamos de Ouro Preto, fomos para Cachoeira do Campo. Nós dois estamos morando lá, então ficou mais cômodo. A essa altura a gente já tinha também construído uma carteira de clientes que sustentava, que dava pra gente essa oportunidade de estar lá. E assim, estamos na luta até hoje. Mas tá dando super certo, vocês estão de parabéns. A gente tem trabalhado duro mesmo, mas não tem nada mais gratificante do que você trabalhar naquilo que é seu. Né? Com certeza. Isso é muito bacana, e ter ao seu lado também pessoas comprometidas com o mesmo ideal. Sim. Porque é uma dúvida que eu imagino que todo mundo pensa o seguinte: como escolher o sócio? Isso é muito importante. Cara, eu ia entrar nesse ponto, assim. Não tem. No seu caso, eu acho que foi meio coincidência mesmo, foi uma sociedade por afinidade que acabou dando certo. Né? Por afinidade, por já conhecer, porque eu já tinha também feito estágio no Ministério Público, então a gente já tinha trocado conhecia o trabalho um do outro, já sabia a competência. E tem uma frase que é bacana, você tem que às vezes trabalhar com pessoas, ainda que elas não tenham muita habilidade, não estou querendo dizer que esse é o caso do Gabriel, muito pelo contrário, tecnicamente ele é excelente, mas ainda que a pessoa não tenha ali a técnica, o conhecimento jurídico mais profundo, você trabalha com pessoas que têm o caráter. Porque o resto você forma, você constrói junto. Você explica. E é isso que eu acho que é o principal para a nossa sociedade, para a gente ter essa sinergia tão positiva, né? Que a gente confia muito no atributo caráter um do outro. Então isso é muito bacana para a gente estar onde estamos hoje, né? Então, mas acho que que bom. E vocês estão de parabéns, eu acompanho lá, principalmente pelas redes sociais, né? Inclusive, recentemente, vocês tiveram atuação num caso muito emblemático lá em Ouro Preto, né? O caso do menino lá da República, Paternon. Fizeram entrevista, eu vi. Sofremos críticas, as pessoas não entendem. Não, mas crítica vai ter de tudo quanto é jeito. Infelizmente, não tem jeito. Eu costumo dizer que mesmo quando você trabalha num caso que é tão... você pensa assim, não, isso aqui não tem como alguém discordar disso, vai vir alguém pra criticar. Sabe, a gente trabalha aqui, a grande maioria dos clientes aqui do escritório são os atingidos da barragem de Fundão, pessoas de Bento Rodrigues, de Paracatu, perderam tudo. Aqueles que não perderam a casa, perderam tudo, perderam suas famílias, perderam sua vizinhança, enfim. E tem gente que critica e fala que estão aproveitando, que estão recebendo demais, e é isso. Eu falo assim, olha, você tem que pensar o seguinte, ninguém foi lá e perguntou para eles quanto que eles queriam para comprar a casa deles, né? A casa foi tomada e depois foram lá e falaram assim, não, eu quero te dar tanto e é isso e pronto, acabou. Então eu vou lá, destruo a sua casa sem sua permissão e chego pra você e falo assim, eu quero te dar X mil reais aqui, aceita se quiser. Eu acho que não é bem por aí. Então, mesmo nesses casos que são tão emblemáticos, sempre tem gente pra criticar
E o nosso código de ética, ele mesmo fala, né, que a gente não pode, o medo de incorrer em desagrado de ninguém não pode frear o advogado. Por isso que a advocacia não é profissão para covardes, né? Exatamente. Então vamos lá. Eu queria falar também um pouquinho sobre essa questão de entrando nesse gancho também, né, da advocacia não ser profissão para covardes. Queria que vocês pensassem aí pra gente uma curiosidade de algum caso que vocês passaram, porque a gente sabe que a advocacia muitas vezes ela não é respeitada, né? Pelo menos não tanto quanto deveria ser. E foi uma vez um grande amigo meu que era advogado, agora já não atua mais, que é o Dr. Zé Celso, mandar um abraço pro Dr. Zé Celso também. Ele me falou que o advogado ele é um pedinte. Porque a gente chega pro delegado, a gente pede. A gente chega pro juiz, a gente pede. Aí daqui a pouco, na hora que a gente vê, a gente tá chegando no balcão do fórum e implorando pro estagiário do fórum pra me dar o meu processo. Então, assim, a gente parece às vezes mendigo de tanto que a gente fica pedindo pros outros. E obviamente, tem né, casos e tem vezes que a gente é super bem respeitado. Né? Outro dia eu tive vontade mesmo de fazer uma gravação para elogiar a comarca de Ponte Nova. Cheguei na comarca de Ponte Nova com alguns clientes. Foi até engraçado que eu tinha que levar uma van para levar tantos clientes para fazer uma audiência lá. E chegando lá, na portaria do fórum, o segurança chegou e falou assim: doutor, o senhor é advogado? Nunca me viu lá. Porque acho que eu tenho 5 processos em Ponte Nova. Nunca me viu lá. Doutor, o senhor é advogado? Não, então o senhor não precisa passar aqui no detetor de metais, não. Só me mostra a carteirinha, o senhor pode passar por aqui também. E assim, no maior respeito do mundo. Aí você chega aqui, às vezes, em Mariana, por exemplo, em Ouro Preto, em outras comarcas, onde você pensa assim: nossa, mas eu venho aqui todo dia. Né? Será que precisa disso mesmo? A gente sabe que essas coisas às vezes tem uma regra que pro advogado, pro promotor, o juiz, enfim. Mas isso é o de menos. Eu costumo dizer que isso é o de menos. A gente faz, passa e tal. Até pela boa convivência mesmo, a gente respeita. Mas tem coisas que acabam incomodando mesmo. Queria saber, vocês têm alguma curiosidade para contar pra gente? Alguma vez que vocês sentiram que não foram atendidos no que deveria ser, né, dentro de uma audiência, ou dentro de um fórum, ou dentro de uma delegacia. Eu digo isso porque muito jovem advogado, ele fica com medo, às vezes, e trava perante algum afrontamento às prerrogativas. E isso é muito complicado. E não apenas jovem advogado, né? A própria OAB, ela sempre ministra cursos sobre prerrogativas, exatamente porque o advogado, a primeira coisa que o advogado tem que saber é das suas prerrogativas. Se impor. Né? É saber se impor. Eu posso contar, por exemplo, que eu já fui multado no fórum. Eu tomei uma multa de R$5.000 no fórum, porque... Conta aí. Agora deu... não, é impressionante, graças a Deus. A doutora, a juíza que me multou já foi embora. Mas... não. Mas é o seguinte, um cliente ele foi preso por pensão alimentícia. Aparentemente estava atrasado. Ele falou que não estava, mas ele estava sem os comprovantes, enfim. Foi pego numa quarta-feira, 9h30 da noite. Então, assim, já deixa pra cumprir o mandado 9h30 da noite, mas também ele tava na rua, então, beleza, né? A prisão foi legal. E aí, na delegacia, paguei, só que precisava do alvará de soltura. E aí, juntei no PJE o comprovante do pagamento, etc., e pedi pra despachar no juiz de plantão. Só que o juiz de plantão no dia era em Ouro Preto e o processo é de Mariana, o PJE deu defeito. E o PJE dando defeito, o juiz de Ouro Preto não conseguiu acessar o processo de Mariana. O que aconteceu? Ele não conseguiu despachar o alvará de soltura do cliente. Eu tive que esperar o fórum abrir, meio-dia, eu virei à noite na delegacia, implorei pro pessoal do presídio. Falei assim: olha, eu já paguei, mostrei o comprovante, falei, só o juiz chegar no fórum que ele vai liberar. Pedi pro pessoal pra, pelo amor de Deus, não rapar a cabeça do menino, nem nada do tipo, ele já ia ser solto. Graças a Deus o pessoal atendeu, mas eu cheguei no fórum e falei assim: gente, desculpa, mas... eu tô com muita pressa, é um caso muito urgente. Assim que eles abriram o portão do fórum, eu fui entrando e falei assim: gente, daqui a pouco, porque tem que se identificar lá, né? Deixa eu só ir lá em cima, eu já volto aqui, eu já me identifico. Aí por causa disso falaram que eu fiz desacato na hora que eu desci. E falaram assim: não, tudo bem, gente, eu já voltei aqui, deixa eu me identificar. Não, doutor, o senhor não pode fazer isso não. E se o senhor fizer isso, a gente não vai deixar o senhor entrar no fórum não. Eu falei assim: olha, você vai me desculpar, mas aqui é meu local de trabalho, é um prédio público, eu entro aqui a hora que eu quiser, nem que seja pra usar o banheiro. O prédio é público. Ah, não, que... Isso tá nos autos. Falei assim: olha, a juíza não deixa, não sei o quê. Falei assim: olha, se eu falar com a juíza, então, com a diretora do fórum, que aqui não é a casa dela. Esse fórum não é dela. Ela pode pedir, ela pode me multar, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não pode me impedir de vir cá exercer o meu direito e o meu dever de defender meu cliente. E aí, enfim, aí começou um bafafá, o pessoal falou que eu... Aí, enfim, chamaram a viatura lá, eu já tinha ido embora, fizeram um boletim de ocorrência contra mim por desacato, falando que quando eu falei que a juíza
não, aquele prédio não é dela, eu falei que no prédio dela ela pode falar com o porteiro quem ela deixa entrar, quem ela não deixa, mas ali no fórum ela não pode impedir uma pessoa, um advogado licenciado de entrar para atuar. Não deixa de estar errado. Não, aí o pessoal falou que eu chamei a segurança do fórum de porteira. Primeiro, como se ela ser porteira ou não fosse um desacato. Segundo, como, enfim. Entendi. E aí eu tomei uma multa. Se tivesse ofendido todo mundo. Aí ofereceram, o promotor ofereceu uma multa lá como acordo, eu paguei, enfim, tudo certo. Mas sabe aquela coisa que fica? Eu falei assim, nossa, mas eu não cometi um desacato. Será que isso foi uma afronta à advocacia só porque eu falei o que é o correto? E aí a pergunta da OAB Jovem vem. Eu sei que a posição é outra. Você reportou a OAB? Reportei. Porque, mas aí, independente de OAB subseção, nós temos, né, a comissão de prerrogativas e isso tem que ser reportado. E às vezes os advogados, principalmente os jovens advogados, não sabem que devem se reportar também à OAB, que a OAB é responsável. Sim, por nós, né? Porque não adianta só reclamar na internet e mandar no grupo uma mensagenzinha. Tem que fazer uma denúncia formal, né? Sim. Tem. Mas, enfim, eu reportei, só que aí depois me informaram que a juíza estava saindo, que as coisas mudaram, tal. Eu falei assim, não, tudo bem, deixei pra lá, eu já tinha pagado mesmo, não importei com aquilo e foi pra frente. Mas, assim, eu senti naquele momento que era uma afronta pra advocacia mesmo. Não por mim, Thiago, mas falei assim, não, o que esse advogado tá pensando que é? Eu falei assim, espera aí, eu sou advogado, né? A gente tem livre acesso ao fórum, eu posso entrar no gabinete da juíza sem bater na porta se eu quiser, é o que a lei me permite. A gente não faz por uma questão de cordialidade, de boa convivência e etc. Educação. Porque é o local de educação, é o local de trabalho dele. Mesmo eu tendo direito, eu não preciso fazer isso. Não, né? Não tem necessidade. Mas foi o que eu disse lá. Falei assim, gente, é uma troca de gentilezas. Se você não for gentil comigo, eu não sou obrigado a acatar suas regras. E aí ficou assim. Não sei se vocês têm uma tão assim que sofreram multa, não. Multa de 5 mil reais do Não. Mas a multa foram 5 pessoas. Foram 5 pessoas que fizeram. Todo mundo, acho que juntou todo mundo que tava lá. Eu nunca tive nenhuma situação assim. Mas aqui, deixar bem claro que hoje em dia tem uma super boa convivência, que todo mundo deve estar assistindo do fórum. Vou lá, avisa os seus clientes, né, gente? Tudo certo. Tudo certo. Foi um mal entendido, a gente se acertou por lá mesmo. Todo mundo me trata. Assiste pra depois pegar e falar, tá vendo? Tá falando mal do pessoal. Thiago não tem moral dentro do fórum. A gente sabe, tá todo mundo lá super bem, me tratam super bem, eu trato todo mundo super bem. Precisar liberar o alvará deles, ele vai ver o que a gente faz. Mas eu sou do fórum, né? Não, mas aqui, tem pessoas que eu conheço que trabalham lá, dentro das secretarias, etc, que eles falam que o pessoal comenta lá que eu sou o advogado mais chato. Todo dia eu tô lá chamando. Tem fama. Todo dia eu vou lá pedindo prioridade, vou lá. E o despacho, meu despacho. Cara, mas eu acho que o advogado já é conhecido como chato. O chato. Aponta o advogado, o pessoal, lá vem o advogado, aquele cara chato. Porque ao mesmo tempo que você tá cobrando, você também é cobrado. Ninguém entende isso, porque, na verdade, sempre que aparece o advogado, é pra incomodar. Sim. Alguém vai ser incomodado. Não tem jeito. Sim. Isso aí. Então as pessoas acabam confundindo. Sempre que aparece, colocou advogado no meio, vai dar alguma coisa. Então a gente acaba sendo confundido com esse cara chato mesmo. Eu nunca sofri nenhum tipo de violação à prerrogativa tão escancarada quanto essa, não, sabe? Em audiências, em diligências, em cartório de secretaria, em delegacia, nunca tive nada, não. Mas é importante você tocar nesse assunto e tocar na importância da defesa da prerrogativa, porque a prerrogativa é do advogado, mas o destinatário dela é o cidadão. Porque nós temos ali a outorga para fazer a defesa dele, e essas prerrogativas são para isso, porque ele não vai ter o meu direito de defender ele. Exatamente. Você tem acesso, porque ele não tem os meios necessários, nós temos, e por isso que a gente tem que ser meio que preservado nisso, né? Porque no final das contas é para preservar um direito, uma garantia constitucional daquele cidadão que está sendo por nós representado. E muitas das vezes fica aquela coisa no ar quando a gente está começando. Olha, se um juiz desrespeita a minha prerrogativa e eu vou para cima desse cara, em cidade do interior, só tem duas varas. Mariana só tem duas varas. Esse cara vai pegar e vai começar a enrolar nos meus processos, vai indeferir meus pedidos, vai julgar improcedente minhas ações. Se eu vou e encrespo com uma escrivã de uma secretaria, ela vai começar a deixar meus processos parados, não vai dar o andamento devido, tudo que ela puder fazer para atrasar. E aí
eu vou ficar meio que, tô começando agora, cara. Eu vou ficar rendido, vou queimar meu filme. As pessoas vão começar a falar, aquele advogado ali, ninguém no fórum gosta dele. O pessoal não vai me contratar, porque se eu contratar esse cara, vai trazer. Espalha, cidade pequena de interior, rola esse tipo de boato. Com certeza. E por muito tempo eu acreditei nisso, tá? Eu ficava com essa, o Luiz tá lá, 7 meses o processo para dar um despacho de intime-se. De uma linha, e o cara tá lá, corregedoria, CNJ. Peraí, né? Agora fizeram um prazo dos 100 dias aí, que a cada 100 dias vem um despacho, ou seja, 3 despachos por ano. Pedido de suspensão automática. Mas eu acho que são... Em alguma medida isso pode ser verdade, mas eu acredito que a gente não é uma verdade absoluta e a gente tem meios para coibir esse tipo de conduta. Então, olha, foi lá, brigou para defender sua prerrogativa e tá percebendo que as coisas não estão caminhando como deveriam caminhar, cara, é OAB, é CNJ, é ir lá, bater no gabinete, despachar, pedir esclarecimento, por que tá demorando, eu preciso de uma justificativa, você na qualidade de servidor público tem que me dar as respostas, eu tenho direito a saber o que tá acontecendo, e é isso, é topar, é a mesma coisa de bater na porta lá, eu quero fazer um despacho com a juíza. E aí não falam que você precisa ter hora marcada. Tem que ter hora marcada. Né? Doutor, você pode não ser comigo. Hoje não pode ser comigo. Eu falo, não, quero falar com a juíza, né? Eu acho que assim, há situações Tem. Mas tem situações em que você precisa. Sim, claro. É necessário. E tem que receber. Eu acho que é importante nesse tema é sempre o advogado manter a fama de ponderado. Vai ter vezes que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que não tem problema abrir mão. Por isso que a gente tem uma balança, né? Uma balança para você manter o equilíbrio. Olha, você faz uma gentileza com eles e essa gentileza normalmente ela é retribuída depois. Pessoal, eu queria só lembrar o pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo, tá? Principalmente no Instagram, quem quiser assistir a gente pelo YouTube, nós tivemos um problema hoje com o nosso canal do YouTube. Eu não sabia, mas meu canal é recente. O primeiro pedido de transmissão, quando você clica para pedir, eles não liberam a transmissão automática, não. Eles pedem 24 horas para avaliar se o seu perfil é verdadeiro, que não sei o que. Então hoje nós estamos transmitindo pelo canal do nosso amigo Bodão, né? E, enfim, entre no último link que eu postei no meu Instagram, é o link correto. Os outros links pode entrar, pode se inscrever no canal, mas a live não está sendo lá, está sendo no canal do Bodão, nosso amigo aí. E... inclusive deixar a indicação para ele aí, quem quiser fazer podcast, né? Essa estrutura toda aqui, ele que traz, leva onde você for fazer a sua transmissão, sua live, o seu vídeo, seu show, enfim, o que você quiser fazer, pode fazer com ele. Mas na próxima semana já vai ser, né, no nosso canal oficial mesmo, tá bom? Mas por enquanto, todo mundo que quiser ver pelo YouTube, veja lá no canal do Bodão, no último link que eu postei, que é mais interessante, porque o Instagram é uma câmera só, aqui nós estamos com 4 câmeras, dá pra ver, né, essas pessoas aqui, todo mundo de pertinho, ver os não defeitos. Pega papada. Dani tá cismada com essa. Falou, desde a hora que chegou. Não tá, tô falando que não tá. Eu tô de frente aqui pra não pegar lateral. Gente. Mas vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho de uma coisa que eu custei a acertar aqui no escritório também, a experiência de vocês, se vocês têm esse tipo de coisa lá, se vocês têm estagiário e como que vocês fazem no processo seletivo de estagiário. Porque eu já tive muito problema com estagiários aqui que vinham somente por indicação, sem eu fazer um processo seletivo, e acabavam que vinham estagiários que, na minha opinião, eram estagiários muito crus. Não no sentido jurídico, porque eu costumo dizer, olha, a estratégia jurídica a gente ensina, olha, quando eu vou passar uma tarefa eu falo quais artigos que é para citar, pesquisa jurisprudência assim, se assado nesse sentido, faz uma argumentação nesse sentido. Mas muitas vezes a gente vê hoje também, né, um problema muito grande de escrita. Pessoas que às vezes não conseguem fazer uma escrita concisa, né? Problema não é bem um problema, mas assim, uma capacidade de redação que não é tão boa, e acaba que eu tava tendo, né, graças a Deus já tem um bom tempo que a gente não tem problema com isso, mas antigamente eu tinha mais trabalho na hora de corrigir, eu praticamente refazia a petição que o estagiário ia fazer. E hoje a gente faz um processo seletivo aqui mesmo, sabe? Mesmo sendo um escritório pequeno, né, a gente faz um processo seletivo, a gente manda uma petição para ser escrita, depois a gente faz a entrevista, enfim. E vocês já tiveram problemas lá também nessa contratação de estagiários que ficaram pouco tempo, porque vocês viam que não estavam
atendendo as expectativas, ou vocês tiveram sorte, nunca tiveram passar por esses problemas? Em BH eu tenho um estagiário, que é só meu. Que luxo, muito hein? querido. Que luxo, tá vendo? Trabalhar em escritório grande não é só coisa ruim, não. Ele tá no 9º período, inclusive, já tá quase formando, super competente. Eu acho que essa é a parte legal de se estagiar, né? Se aprender na prática como é que se faz, como é que você vai atuar e tal. Então, tudo que eu faço, eu tento chamar. E aí, ó, vou fazer um despacho com o desembargador, vamos? Quer participar? Vai ter uma audiência, vamos participar? Petição, eu já falo como é que eu quero que seja. E aí ele me repassa, eu dou uma analisada e passo para ele tudo que eu fiz também, que eu acho que é importante ele enxergar onde é que eu alterei e o porquê eu alterei. Então eu acho legal sentar e expor, porque estágio é para aprender. Eu tenho essa visão, esse negócio de ficar fazendo só café e sair Xerox. Xerox. Hoje em dia não tem Xerox, não é só escanear. Antes era fazer carga, né? Fazer carga no fórum, no PJE. Pagar com. Né, não, eu acho que o importante é para aprender mesmo, porque eu fiz um estágio muito legal, que foi na delegacia aqui de Mariana. Eu aprendi muito, então a minha área sempre foi de predileção o crime. Então, eu estava no lugar onde eu queria estar, né? Então, eu fiquei 4 anos na Civil aqui de Mariana. Foi muito bom. Então, assim, tem a Amanda, que também foi a minha estagiária. Porque depois que eu saí, ela que ficou, né? Aí foi muito legal, porque a gente se conheceu no estágio, né, Amanda? Então, eu acho que assim, eu tenho estagiário lá em BH e agora aqui em Mariana, em breve, se Deus quiser, a gente já vai começar com a ideia de contratar estagiário também. Vou lá visitar o escritório novo. Não, hein? Já está convidado. Lá no nosso escritório nós estamos com 2 estagiárias, um abraço, Kellen e Nájila, são excelentes estagiárias, inclusive. No processo de seleção, e a gente não teve, como posso dizer, erro na escolha. Porque a Nájila foi nossa primeira estagiária e tá conosco até hoje. A Kellen também. É muito bom, né? Outra coisa. Cara, isso legal. é muito bom. E assim, essa questão da escrita é algo que, se elas estiverem assistindo, elas devem estar rindo, porque é algo que eu pego muito no pé. Assim, com certeza. Eu corrijo vírgula mesmo. Sim. E a construção da frase tá muito truncada, não. Pode escrever de modo mais Às vezes vem um parágrafo tranquilo. desse tamanho, sem um ponto final, você não... E é sempre assim. Mas ambas têm essa capacidade de escrita muito, muito boa, o que facilita muito as coisas. E assim, desde quando a gente não fez processo seletivo com prova, escrita, nada disso. Foi mesmo análise de currículo, disponibilidade, né, de horário e entrevista, né? E na entrevista você já consegue sentir, né, se a pessoa tem ali uma desenvoltura, tem uma capacidade de aprender com facilidade, tudo. E assim, elas são nosso braço direito. E fazem absolutamente direito tudo. E esquerdo. Mas eu acho até que é importante a gente até falar sobre isso, sobre escrita, porque não é só estagiário. Não. A gente, na nossa atuação, quando a gente abre processo, a gente sabe reconhecer um bom advogado, sabe, né? Você já começa a olhar e fala assim, esse daqui não tem... Como é que ele passou na OAB que ele não tem nem a regra da petição, né? Da segunda fase. Difícil. E aí você olha e fala assim, meu Deus, e aí? De onde é que surgiu isso daqui, né? Exatamente. Então não é... Para os estagiários que estão nos ouvindo e nos assistindo, não é estagiário. Tem muito isso, advogado que também tem problemas com escrita. E é por isso que é importante no estágio a gente pegar no pé. Não passar pode vergonha. ofender, não porque pode a vergonha ruim. que eles passam hoje, eles passam sob o meu nome. Então quando bate lá, isso. não sabe Te que foram eles que representa, escreveram. é verdade. Não foram eles que escreveram, eu que escrevi. O erro tá como meu, por isso que eu pego no pé. É engraçado, né? A Andréia Cota, ela é ex-assessora aqui de Mariana, agora ela tá fazendo assessoria da Vara Criminal lá de Belo Horizonte. E eu lembro que ela postava muito no Instagram, né, obviamente respeitando o sigilo, devido tanto do caso quanto do advogado e do cliente, das partes, mas ela vivia postando assim, um pedacinho, às vezes, de um erro ortográfico, assim, que eu falava assim, gente, como? O que aconteceu aqui? Que isso, assim, e eram erros, ela postava, eu respondia, eu falava assim, nossa, André, pelo amor, não me fala nem quem A criação de palavras pro novo não me fala dicionário. nem quem foi, não, só me fala se não fui eu, por favor, se passou batida aqui, por favor, só me fala que não fui eu, né, porque é feio, é feio. Mas, enfim, eu tava falando, né, que eu queria comentar sobre a questão do tempo.
porque é uma dificuldade que a gente já teve aqui também. Porque às vezes chegavam estagiários bons, mas eram pessoas que já estavam formando e a gente sabia que ia ficar aqui só mais 3, 4, 5, 6 meses e já iam sair. É ruim, né? E quando você já tá adaptando. Pois é, né? Hoje a gente tem, né, uma estagiária nova, que é a Fernanda, tá conosco aqui, vai fazer 2 meses, eu acho. E temos a Camila, que tá indo para 1 ano aqui já de estágio. Camila, nossa, né, pra nós é tudo de bom aqui. A Camila, mandar um abraço pra Camila. Falou que ia vir aqui hoje para assistir a gente aqui ao vivo, mas não veio. Mas enfim, a gente, no processo seletivo, várias vezes apareceram assim, 5 candidatos. 2 eram candidatos bons, mas que estavam ali no começo demais do curso, então ainda estavam muito crus e a escrita também não estava muito boa. E 2 candidatos muito bons, mas que assim, ou já estavam no décimo, estava preparado, já estavam estudando para a OAB. Então assim, poxa, mas quando que você forma? Eu formo em dezembro, nós estamos em outubro. Você é da cidade? Porque às vezes é da cidade e eu continuo aqui. Não, eu sou lá de Ipatinga. Assim, nossa, então chegar em janeiro você vai embora. Né? Eu falei assim, pois é, então infelizmente não tem jeito. Eu queria pegar a pessoa e falar assim, não, fica aqui, pelo amor de Deus. Tem muito estagiário que consegue ainda ter a carreira no escritório em que estagia. Sim, com certeza. E é importante porque já tem um espaço, né, de confiança também, né? No Instagram ou do YouTube? Do YouTube, pediram pra ler os comentários do YouTube aqui, daqui a pouco a gente vai ler. Tem, é o pessoal comentando aqui, parabenizando, né? Daniel Moll, excelente conteúdo, ótimos advogados. Ô, Daniel, muito obrigado, viu? Aí, Daniel. Arthur Moreno. Arthur, lá dos Bartira, o pessoal dos Bartira já tá todo mundo aqui assistindo. Valeu, Arthur. Vou falar seu apelido aqui não, porque esse negócio de apelido europeu é complicado. Vai que cai a live, né? Samuel Sabino, parabéns, conteúdo muito rico, muita experiência prática compartilhada. Isso é o que precisamos. Valeu, obrigado, Samuel, tamo junto. Pessoal, eu queria que a gente comentasse também um pouquinho sobre... vamos falar um pouquinho sobre esse despreparo que eu acho que é sistêmico nas faculdades, tá? Para a advocacia. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Graças a Deus, no caso do Vinícius, por exemplo, ele e o sócio dele, desde o início, sempre quiseram ser advogados, o que era o meu caso também. Tá? Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser advogado, nunca nem cogitei fazer concurso. Primeiro porque eu odeio esse negócio de ficar enfurnado 2 anos dentro de um quarto estudando sem ver a luz do dia, igual eu tive que fazer pra passar na OAB. Isso não serve pra mim, não. Segundo, porque eu ficava pensando assim, nossa, mas primeiro, eu não acho que eu tenho tanta capacidade técnica assim de passar de primeira. Eu vou urrar pra passar. Que eu passo, mas eu vou demorar 6, 7, 8 anos pra passar. E eu acho que dentro de 8 anos eu já vou ter uma estabilidade. Graças a Deus concretizou, acho que a palavra tem poder, né? Mas, então eu sempre quis ser advogado desde o começo e eu me preparei pra isso. Sempre que vinha um conteúdo na faculdade, eu pensava, e eu lembro que o pessoal me zoava muito, inclusive o pessoal da sua sala, falava que eu sempre usava... eu sofria bullying. O pessoal falava, o subaco. O pessoal falava que eu sempre usava exemplo ou de conhecido ou de família. O professor falava alguma coisa e falava assim, nossa, mas tem um tio meu que aconteceu isso. Não, a família é grande, tem tudo. Não, e bota grande nisso. Mas é porque eu sempre tentava aprender a aplicabilidade prática daquilo que eu estava estudando. Porque não basta, por exemplo, vamos falar uso capião. Não basta você saber que uso capião é uma forma de descrição originária da propriedade, a depender do decurso do tempo, e aí dependendo do tipo, tem mais tempo quando você tem menos documentos, agora quando você tem mais documentos comprobatórios o tempo diminui. Isso são coisas técnicas, né? Inclusive para divulgar conteúdo, por exemplo, na internet, não adianta você simplesmente falar disso, você tem que falar da aplicabilidade prática. Então você tem que entender que às vezes o seu tio que comprou um sítio e pagou por esse sítio, então o uso capião não é só para quem invadiu uma terra, né? Às vezes seu tio pagou por esse sítio e você sabe que seu tio tá com problema no documento desse sítio porque o dono que vendeu para ele morreu antes de assinar a escritura. Cara, faz música peão. Opa, então quer dizer que eu posso fazer música peão pro meu tio? E se meu tio fizer música peão, eu posso cobrar do meu tio? A tabela fala pra gente cobrar R$5.500 mais ou menos. Eu posso cobrar? Cara, pode, porque imagina quanto que vale um imóvel hoje. Se o imóvel vale R$500 mil, um sítio aí, lógico que seu tio vai te pagar 5 mil pra você fazer os campeão pra ele. Depende, porque advogar pra parente, rapaz... Não, aí... já ia entrar nesse mas detalhe. É o que eu costumo dizer, o seu primeiro cliente sempre vai ser o parente. Isso aí é outro tópico, você pode pôr aí. Advocacia pra parente, vou anotar aqui, advogar pra parente. Mas é que o seu primeiro cliente sempre vai ser seu amigo, seu tio, seu parente, ou um amigo do parente. É quem tá no seu ciclo, é quem tá no mais seu próximo. É quem tá e quem vai confiar em você. Isso.
Também. Ou não é nem confiar, mas arriscar para saber se você vai ser bom ou não. Para saber seu nível de comprometimento também, né? E aí eu costumo dizer isso, que a faculdade, por exemplo, as pessoas que entram na faculdade entram pensando, 90% entra pensando que vai se fazer um concurso. Eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, eu vou ser delegado. E 10% entram para ser advogado. Eu não posso falar que eu saí porque eu queria ser delegado. Mas a advocacia sempre andou ali do lado. Isso, mas a Dani não é criminalista, não é criminosa, não. É criminalista. Não, eu gosto do crime, mas de outra forma. Mas o pessoal, 10% quer ser advogado desde o início. E quando a gente termina a faculdade, a gente encara uma realidade completamente diferente. Aquelas pessoas que queriam concurso, elas acabam advogando, seja para ganhar experiência, seja para se manter, porque às vezes não tem um pai rico que pode sustentar ele lá 3, 4 anos até passar no concurso. Né? Seja para comprovar a experiência jurídica, porque muitos concursos exigem 2 anos de experiência prática também. Então essas pessoas acabam caindo na advocacia sem preparo nenhum, sem saber como vender aquele conhecimento que elas adquiriram na faculdade e acabam se sujeitando a condições exploratórias, igual a gente falou. Dani comentou que hoje mais cedo, para quem está chegando agora, que ela já recebeu uma proposta de salário, né? Nem horário, não é nem salário, porque também não é CLT. Não é CLT, né? Não tinha benefício, não tem FGTS, não tem INSS, não tem nada. R$1.800 para trabalhar 8 horas por dia. E com dedicação exclusiva, não podia nem pensar. Isso, e ainda tem um detalhe aí que depois eu posso até falar sobre ele, que aí eu venho a prerrogativa também nesse dia. Então comenta pra gente agora. Geralmente lá em BH, né, os processos seletivos você não sabe quanto eles vão te oferecer. Você participa do processo seletivo, então você faz a prova, você passa pela entrevista com o coordenador, depois você vai com o dono do escritório, e aí, quando você chega, finalmente você na sala do dono do escritório, ele já fala pra você o quanto ele vai te oferecer. E aí, nesse dia... se você tivesse me falado antes... eu nem tinha feito prova, eu ia perder meu tempo, não tava pra isso. E aí, quando ele me ofereceu R$1.800, eu falei, não. Eu falei, doutor, com todo respeito, mas não, isso não paga nem o meu aluguel. A gente tava... Eu não falei dessa forma, mas eu falei, olha, isso daí pra mim não é o suficiente, eu não tenho condições de aceitar um pagamento desse, né? E aí foi a hora que ele... E aí, chega uma parte assim que você... E eu pensei muito no jovem advogado, aquele que não tem experiência e que não sabe responder e sabe impor a prerrogativa dele, principalmente. A cadeira dele já era estratégica, porque aquela cadeira presidente, alta, ele era grandão, a minha cadeira já estava para baixo, atrás da mesa, sozinha. Já tem uma cara de menina, né? A minha idade não mostra o quanto eu tenho, mas enfim. Ele olhou pra mim, ele já juntou aqui e falou assim, doutorinha. 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 Pensando bem, o meu escritório também não é pra você. Eu gostei do seu currículo de início e tudo, você tem umas pós-graduações aqui... E eu olhando pra ele, né, eu só esperei ele... Menosprezando mesmo. Não, me rebaixou. E aí ele olhou pra mim e falou assim, seu currículo é bom, mas não me serve. Aí eu olhei pra ele, fui muito educada, falei, eu não vou ultrapassar, tô no ambiente dele também. Ofereci a mão, falei, então eu que agradeço a oportunidade de poder ter feito o processo, mas pra mim tá tudo bem. Aí ele olhou pra mim, tava um cartão assim do lado na mesa dele, ele pegou e me ofereceu o cartão dele e falou assim, se você precisar de um advogado, você pode me procurar. Eu na hora, automático, peguei na minha bolsa e falei, o senhor também, dei o meu. Se precisar de uma advogada, com certeza. É mais fácil ele precisar do que você, tá? Não, tá tudo certo. Com essa conduta, com esse tipo de conduta, se precisar de uma advogada, o senhor também pode me chamar. Isso aí, mas assim, eu fiquei em choque. Eu cheguei em casa, aí eu caí no choro, aí que eu pensei você pensa, no jovem. Nossa, eu me esforcei 5 anos pra formar, fiz pós, passei numa prova. Dá prova. vontade até de falar um palavrão aqui, mas... Será que é isso que tá no mercado? Aí que vem a frustração. Não é. E você saber se impor, falar, doutorinha, né? Vem falar, eu sou advogada também, se ele me oferta o cartão dele, eu também tenho o meu pra ofertar. E aí o que mais dá vergonha alheia é de fato de que
é um outro advogado. Com certeza. O que tá do outro lado. A profissão vindo da própria profissão. Somos iguais e a gente tem que pensar nesse âmbito, né? E se eu passei ali é porque realmente não era porque eu não era pro escritório dele, muito pelo contrário, né? Porque você era tão qualificada que você chegou até ele. E assim, tinham várias pessoas fazendo prova e só eu fui. Então, assim, um advogado, um escritório muito grande, muito renomado, eu não esperava isso. Põe na roda. Então, assim, não. É pesado. Senão ela vai precisar de advogado mesmo. Não, mas aí... Eu indico o advogado em causa própria, aí gente? Eu já cometi esse erro também. Aí, como presidente da OAB Jovem, me reportei ao meu presidente, né? Relatei o que aconteceu aos prantos, obviamente, porque a gente fica chocado. E também a OAB seccional, a OAB Jovem de Minas Gerais. Então, assim, é importante a gente poder colocar isso e falar, olha, tá acontecendo isso na nossa seccional. A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Então, quando chega esse ponto, a gente tem que saber se impor também. Não é porque o cara é grande, porque ele tô dentro do escritório dele, mas eu não sou doutorinha, né? Aí eu vou entrar, vou pegar um gancho nas entregas de carteira, a gente sempre fala assim, né? E aí eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente fez 5 anos de faculdade, aí eu vou falar pro YouTube aqui, ó, 5 anos de faculdade para você passar numa prova que não é fácil, não é todo mundo que tira de primeira. Não é fácil, você precisa estudar muito, você precisa ser competente para passar nessa prova, né? Dia mais difícil. Ela tira o seu psicológico, ela tira o seu sono, literalmente, para depois você chegar e falar assim, vou pegar minha carteirinha e menosprezar ela. Carteirinha de clube, carteirinha do OPTC lá. Nada, eu tenho a minha carteira da OAB, entendeu? Vamos começar a valorizar logo daqui. Então, presidente da OAB Jovem, já tô falando, não é carteirinha, é carteira. Você tem que valorizar. A valorização, ela começa pela gente. Com certeza. Né? Eu não posso me colocar para receber R$1.800, porque é a única coisa que eu tenho. Não, gente, eu posso advogar autônoma, eu posso ganhar muito mais que isso. Então, assim, se você precisa de um fixo, né? Você precisa de uma experiência, que é muito bom você agregar escritórios que já têm essa experiência, né? Para poder te proporcionar isso. Ok, mas não se menospreze, não se desvalorize, porque você tem capacidade, você é advogado, você tem o seu registro lá na OAB e é tão bom quanto os outros que também, porque todo mundo teve a capacidade de poder estar ali. Caminho. Todo mundo fez faculdade, todo mundo fez prova da ordem, Sim. todo mundo fez o mesmo caminho. Essas pessoas começaram do zero, ou de quem eles herdaram alguém, teve que começar do zero. Mas passou na prova. Se passou, você tem capacidade, né? Ninguém é doutorinho por aí, não. Né? Não. E você falou uma coisa muito importante, que é isso. Falei assim, nossa, eu vou me sujeitar a isso, né, de ganhar R$1.800 por mês, né, porque às vezes eu tô pensando que não tem, é a única coisa que eu vou conseguir. Não é a única alternativa da vida. Não. E sabe o que assim, outro dia meu sócio falou que eu falo muito de uso campeão, mas eu acho que eu tenho um carinho tão grande pelo uso campeão, porque antes de eu ganhar honorários grandes com os clientes atingidos da barragem de Fundão, meu primeiro honorário grande foi um honorário de uso campeão que uma cliente pagou à vista, um honorário de R$6.000. E assim como aconteceu com vocês, um honorário que vocês dividiram deu R$200 para cada um, aqui a gente dividiu, na época éramos quatro sócios, deu R$1.500 para cada um. Mas nossa, eu paguei R$1.000 no meu aluguel, R$500 eu fiz um churrasco, eu bebi esse pra dinheiro. Comemorar pra mesmo. comemorar. E isso me abriu o olho, porque na hora que eu fui fazer, eu falei assim, gente, isso não dá trabalho de fazer. Se eu estudar isso aqui, eu faço isso com a mão nas costas, com 2 dias de Você não serviço. precisa ter experiência. Não, e assim... Você precisa buscar conhecimento. E graças a Deus eu encontrei tanta gente boa no meu caminho. Por exemplo, a Ana Cristina, né, do cartório aqui de Mariana, do cartório de imóveis, ela teve tanta paciência comigo. Nossa, legal. E assim... Tanto que eu, até hoje tem gente que chega perto de mim e fala assim, nossa, a Ana Cristina é brava, a Ana Cristina é isso. Não, ela é rigorosa. Mas eu tenho um carinho tão grande pela paciência que ela teve comigo. O Giovanni também do cartório aqui, mandar um grande abraço pro Giovanni e pra Ana também. De chegar e falar assim, doutor, olha, deixa eu te mostrar. Isso aqui a gente faz assim, assim, assado. Cara, na hora que eu peguei a manha, eu faço música peão aqui com 1 dia e meio de serviço. E é um honorário de R$5.000, sabe? E eu fico pensando assim, gente... Aí pro criminalista fazer o plantão em Ouro Preto? Eu já fiz demais, mas no começo, nossa, a gente fazia muito demais. Bom. Eu e meu sócio, Thiago. O Thiago é especialista em ciências penais pela
PUC Minas, né? Sim. E quando a gente começou aqui, a gente fazia plantão. Cada final de semana, ficava de plantão com o telefone no jeito. Se precisasse, ia pra virar madrugada lá. E são horários muito bons. Plantão. São horários muito bons. Amo plantão. Você vira madrugada lá acompanhando 2 clientes, você vai cobrar R$2.000 cada um numa madrugada. Você ganha R$4.000, gente. Se for seguir a tabela da OAB, você ainda capricha um pouco mais. Um pouco mais. Mas aí chega na hora do feeling ali, na hora, você vê se a pessoa tem dinheiro, se não tem, se dá pra pagar isso, se não dá. Enfim. Instagram, dúvida nos comentários ali, ó. Eu tô sem meu celular no Instagram. No computador, não tá não. Me fala aí, por favor, qual que é a dúvida? Separa aí enquanto a gente comenta outra coisa. Alguém tá com alguma dúvida nos comentários do Instagram? Meu celular tá gravando, eu não tô com o celular na mão. O que vocês pensam sobre as parcerias com os colegas e qual a melhor forma de fazer? É uma boa fonte de renda no início? E parabéns pela live, só referência. Legal. Obrigado. Quem é? Daniel Lage. Valeu, Daniel. Obrigado, viu? Danielzão, seguinte, cara. Daniel, mandar um abração pro Daniel também. Daniel tá lá em Itabirito, né, Daniel? Meu parceiraço. Se for o que eu tô pensando. Se for o que eu tô pensando, já fiz inclusive parceria com o Daniel. Eu acho que a parceria é a coisa mais importante do advogado que tá começando. A gente tem que entender que não tem concorrência. Não. A parceria já tem. A palavra já fala, nenhuma, né? Mas de maneira nenhuma. Não se há concorrência. A gente às vezes tá de um lugar, tá de um lado e de outro. Nós, por exemplo, temos processo que a gente já tem diversos já. Inclusive, você tá falando de processo que demora muito tempo, esse nosso tá demorando, ó. Caramba, né? Cara, parceria é super válido, no início ajuda demais, porque às vezes você pega um colega que teve uma experiência em determinado assunto, né? Porque estagiou num determinado, sei lá, numa promotoria que tinha uma curadoria no direito ambiental. E aí você pega um caso ambiental, tô meio perdido, vou fazer uma parceria com esse cara. Eu não perco o cliente. É dividir para multiplicar. E a gente trabalha junto, eu faço um bom trabalho, esse cliente me procurou, então ele tem a mim como referência. Eu não vou entregar um serviço ruim. Porque este cara que é meu parceiro vai me dar o suporte. Então é super válido. Agora, tomar cuidado, por quê? Existem os parceiros e existem os caras que querem, exatamente, os urubu. Te leva embora o cliente e nunca mais volta. Exatamente. Então, tomar cuidado com isso. Saber se o cara realmente está te procurando com o intuito de uma parceria, que vai ser um trabalho realizado em conjunto, algo, né, justo, bom para todo mundo. Sim. Ou se o cara quer te explorar ou se beneficiar. Né? O que eu faço muito é, por exemplo, a área que eu desconheço, trabalhista, por exemplo, eu passo para Amanda. Sim. Então eu já falo, Amanda, olha, não faço Amanda, nem inclusive, questão. Veio aqui pro escritório para ser por conta de parceria. Nossa, primeiro como parceiro, né? A gente tinha muito não são parceria. Todas as áreas que a gente sabe fazer. Ficamos impressionados, né? Eu, o Thiago e o Guilherme ficamos impressionados pela técnica que ela estava trabalhando. Falei assim, não, a gente precisa de uma pessoa dessa aqui. Trouxemos ela. Eu acho que assim, você não pode... É muito arriscado você pegar todas as áreas, porque... Não, ninguém consegue. Não tem como, gente. O jovem advogado... Não pega tudo que você queira pegar por conta do dinheiro. Faça parceria que vai valer mais a pena, porque aí você não arrisca a sua profissão. Porque você vai fazer um trabalho mal feito, num algo que você desconhece. Não, e você demora anos pra conquistar, né, e construir a sua reputação. E com uma cagada que você faz aí, acabou. Nunca mais. Acabou. Eu costumo dizer, né, eu falei, tem até conteúdo meu, né, de Rios no Instagram sobre isso, que eu falo o seguinte... Um dos erros que eu já cometi, eu vejo muita gente cometendo, é simplesmente pegar o cliente e falar assim, olha, eu não atuo nessa área, eu vou te indicar um amigo que atua nessa área e procura ele. Você perdeu aquele cliente ali. Porque aquele cliente hoje, gente, o que não falta na vida das pessoas é problema. Aquele cliente hoje, ele tá com um problema criminal. Aquele cliente hoje, ele tá com um problema criminal. Mas pode ser que daqui a um mês, o pai do cliente morra. A mãe do cliente morra. Isso, ele vai precisar de um... Aí explica como é que você faz com a parceria. Você cobra a porcentagem. Então, o que eu quero dizer pra vocês também é o seguinte. Eu também já fui explorado em parceria. É importante. Eu acho que o Vinícius falou uma coisa muito importante. Parceria é pra somar trabalho. Sim. Então, se as duas partes vão trabalhar, você vai dividir. Assim, gente, não é uma regra. Tá? Não. Tô até falando pra câmera, não é uma regra. É o que eu faço, é o que eu aprendi hoje, depois de ter conquistado também a minha posição no mercado. Mas se é para os dois trabalharem, os dois contribuírem, os dois vão dividir os ônus e os bônus. Porém, aquela pessoa que vai chegar para você e falar assim, aqui, cara, eu tô com um cliente aqui e o cliente me procurou e eu vou passar para você, tá? E aí a gente divide. Não, beleza, você vai trabalhar comigo? Não vou trabalhar com você não, eu já tô dando o cliente.
Cara, indicação é porcentagem de indicação é de 10 a 20% no máximo. Pronto. Mas aí você já leva também. Vamos pensar porque também é uma opção. Beleza. Se você não quiser levar, se você quiser levar o cliente pro seu colega, chega pro colega e fala assim, eu tô com um cliente aqui, eu te cobro 20%, passo pra você me dá a comissão de 20%? Beleza, 10%, vocês combinam a porcentagem lá. Mas não aceite, porque eu já fiz isso, parceria com colegas, que o colega me deixou assim, eu fiz de tudo no caso, e no final eu tive que dividir 50%. E era um honorário grande, sabe? Eu falei assim, nossa, ruim. É ruim demais. Você se sente explorado, é a pior coisa do mundo. E outra coisa também que é importante, se você está fazendo uma parceria com alguém que você não conhece, por exemplo, você não teve uma trajetória acadêmica com essa pessoa, ou não é do seu ciclo ali de convivência, de amizade, cara, você é advogado, formaliza. Formaliza um contrato. Faz a formalização. Vai ser um percentual somente do honorário contratual? Ou vai ser contratual e êxito? Como é que vai ser? A sucumbência fica para quem? Divide? Como é que vai ser? Vai ser proporcional? Quem fez mais? Quem fez... Qual que vai ser a forma de pagamento? Exatamente. Deixa formalizado para você não perder o amigo e não perder o dinheiro. Com certeza. Né? Então é importante também. Perde fácil o amigo. Perde. Tá? Nossa, não começou adianta. a envolver dinheiro, amizade. E outra coisa também, Thiago, que é bacana das pessoas se atentarem sobre não simplesmente sair repassando o cliente. Uma coisa que eu reparei no meu escritório, que não tem muito tempo, vai fazer 5 anos, fez 5 anos que eu tenho escritório, mas nesse... Você tem 5, 6 anos de formado? Eu tenho 6 anos de formado. Eu peguei o meu diploma e corri pro escritório, né? Foi basicamente isso, já foi tudo muito paralelo ali. E aí o que acontece? A gente já está percebendo as gerações de clientes, porque tiveram clientes idosos que nós atendemos, essas pessoas já faleceram e os filhos já estão contratando os nossos serviços, porque nós resolvemos um problema do pai, então, opa, esse cara é bom porque ele resolveu um problema pro meu pai, então ele pode resolver o meu, e aí esse cara vai indicar pro filho, pra tia, pra prima, pra sogra, e aí você vai pegando essas gerações. Agora, se todo cara que chega pra você com uma demanda diferente, você já fica receoso, não, isso aqui eu não sei, e repassa, você acaba perdendo nisso aí. Claro, não vai pegar só por isso e aí fazer um trabalho mal feito que é um deslize pra você acabar com a sua reputação. E aí você perde não só esse, você perde todos, porque ainda mais falando aqui na nossa jeito que fala bem, fala mal. Cidade pequena, meu amigo, a notícia corre, você ficou sabendo que fulano perdeu o processo. Sobretudo aquela famosa, né? Doutor, meu processo é igualzinho do fulano e ele ganhou com o doutor Ciclano. E aí, como é que não vai ganhar o meu? Não, meu amigo, calma aí, cada caso é um caso. Então, assim... Doutor Fulano falou que se eu contratar, ele vai ganhar. Você já ouviu isso? Demais. Nossa, isso tem demais. Nós temos muitos colegas. Fala assim, mas isso tá agarrado. Mas tá muito fácil. Você deixou na mão do Thiago, se tivesse aqui comigo, eu resolvia. Aí ia faltar ética, né? Vamos ser bem sinceros aí, né? Já tivemos problemas. Já é errado assim, né? falar que vai ganhar, porque a gente não tem certeza sobre isso. Primeiro ponto, né? E a gente já teve problemas graves aqui na nossa comarca com, enfim, esse tipo de situação vinda de promotoria, vinda de defensoria pública municipal. O fulano estadual. ganha. É da delegacia. O fulano vem aqui e tá levando tudo, hein? Também. Mas eu falo porque isso chegou a ser tema discutido a nível estadual, relacionado aos atingidos da barragem de Fundão. Assim, né? Teve uma época que teve reportagem na Globo onde representante da Defensoria Pública Estadual chamou advogado de abutre. Sabe? Isso foi pesado. Isso é pesado, porque nós somos uma profissão que, assim, gente, se promotor e juiz não errasse, não precisava de advogado nesse mundo, não precisava da gente estar aqui. Pedir pra ir direto. É só pra ir direto, bota um chat GPT lá e pronto, né? Você tá preocupado com o chat GPT? Ainda falam que os robôs vão tomar conta. De maneira nenhuma, mas assim, de maneira nenhuma mesmo. Então... é complicado. Mas o Vinícius falou um negócio que eu queria comentar, que aconteceu comigo e tá acontecendo, né? Que é muito... Me tirou o sono nesses casos mesmo. A gente representa hoje aqui no escritório aproximadamente 280 funcionários que estavam trabalhando na barragem de Fundão quando ela se rompeu. Eles eram os funcionários que estavam mexendo na barragem. A barragem estava sendo alteada.
Então, sabe aquele vídeo de Brumadinho emblemático da barragem se rompendo? Rompendo. Eles eram aquelas pessoas, só que na barragem de Mariana não teve o vídeo. Mas Sim. é aquilo que aconteceu com eles. E aí ganhamos todas as ações em primeira instância, porém as empresas recorreram, fomos para a segunda instância e tal, direito delas, tudo bem, direito de ação. Mas chegou lá e nas 11 turmas julgadoras do TRT, 9 nós ganhamos todos os processos, todos os recursos. Mas 2 turmas nós perdemos 100% dos recursos. Tá? E ficou uma coisa muito discrepante. Primeiro, porque como que você explica para 2 pessoas que estavam juntas, lado a lado, uma de mão dada com a outra, às vezes um puxou o outro para o outro não morrer, um ganhou e o outro não ganhou. E valores altos, nós estamos falando de indenizações de 140 mil, de 200 mil reais. Poxa, doutor, eu não ganhei nada. O outro ganhou 200 mil, eu não ganhei nada. E aí você tem que explicar. Infelizmente você não ganhou nada porque o desembargador não concordou com você, falou que você não tem direito. Decido, né? Eu faço a defesa. E nossa, eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis que a gente teve que fazer aqui. E nós marcamos, vieram, né, todo mundo que foi julgado por essas turmas, a gente foi chamando aqui um por um para olhar no olho também, porque esse contato também é muito importante para o cliente saber que você tratou ele com respeito, né? E eu falei isso também em conteúdos no Instagram, sobre esse respeito que as pessoas têm que ter, que o advogado tem que ter com o cliente, porque muitas vezes quando um cliente te procura no momento, ele não está te procurando simplesmente porque ele quer ganhar um dinheiro, ele está te procurando porque tem um problema. Quantas pessoas chegaram aqui e assim, desabaram a chorar, mas desabaram a chorar, o homem velho desabando a chorar. Acho que gente que o filho dele nunca deve ter visto ele chorar, o cara chorou aqui igual um menino pequeno, lembrando, sabe, das pessoas, enfim. Nossa, e teve gente que chegou aqui e falou assim, doutor, tô confiando no senhor, eu não preciso ganhar R$1, só de ouvir eles olhando na minha cara e falar que eles reconhecem que eu fui atingido, pra mim já tá bom. Então, você chega com uma pessoa dessa e fala assim, meu amigo, infelizmente você perdeu por um azar, porque quando chegou na segunda instância, o seu processo foi sorteado para uma turma, que não foi a mesma. Que não foi a mesma. Tinha um entendimento diverso. E aí, até pra gente que é do mundo jurídico, é difícil de entender. É revoltante. Né? E como que a gente exige um nível de compreensão dessas pessoas que não tem esse mesmo nível de instrução jurídica que a gente tem. Pessoas simples. Pessoas simples. Nós estamos falando de carpinteiros, pedreiros que estavam lá, pessoas que literalmente quase morreram, não ganharam nada. E graças a Deus são pessoas que, né, nesse caso, tem justiça gratuita, porque senão ainda tinha que ter pagado uma sucumbência. De um valor altíssimo. Pensa, eu chego com um cara e falo assim, olha, você perdeu, e aí você vai ter que pagar 10% de sucumbência. 10% de um processo de 150 mil são 15 mil. Gente, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer aqui no escritório até hoje. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm uma lembrança de um momento mais difícil que vocês passaram lá em algum caso, de ter que dar uma notícia triste pra alguém, de ter perdido um caso, ter que falar pra alguém, ou de um momento feliz, falando assim, nossa, esse processo aqui eu ganhei, mas me deu um orgulho de ter ganhado esse processo, ou por uma afinidade com o cliente, ou pelo caso ser um caso que te tocou muito, ou por ser um processo difícil também. Que eu me recorde, assim, agora, foram muitos casos, assim, de notícias muito positivas e de nem tanto. Porque às vezes a entrega que o processo dá não é aquilo que o cliente quer. Por exemplo, em ações envolvendo direito de família, né, um divórcio. Às vezes você entrega um divórcio em um acordo homologado, rápido, 2 meses, certinho, toma, tá aqui, tá resolvido, pode ir lá com mandado de averbação para averbar o divórcio. Mas a pessoa, às vezes, ela tá satisfeita, ela te agradece, mas ela queria uma vingança. Ela queria né? Sair com, né? Podemos dizer que é a maioria, mas boa parte. Então, assim, às vezes a entrega, e aí você, poxa, mas será que o meu trabalho não foi tão, né, suficiente? E nunca vai ser, na verdade, num todo, porque a gente lida muito com essa... A gente faz um pouco o papel de psicólogo, muito de terapeuta, a gente tem esse papel de ouvir e capturar essa vontade, esse desejo, muitas vezes, e saber que, cara, esse seu desejo, o processo não vai resolver, essa resposta que você procura, o processo não vai te dar. Porque às vezes é uma questão assim, eu quero
É isso que você falou desse cara. Eu quero que eles reconheçam que eu sou atingido. Eu quero que ele diga que ele errou comigo. Eu quero que ele desfaça o que ele fez, ou que ele diga o contrário daquela ofensa que ele proferiu contra mim. E às vezes não. O processo não vai obrigar, às vezes, a isso. Às vezes a resposta é uma indenização, é uma compensação. E você não nunca pode vai ouvir um pedido de desculpas da pessoa, mas ela te pagou aqui 3 mil reais de indenização. Agora, falando assim de um processo que a gente ficou muito, muito feliz, foi de um caso de um estudante que foi aprovado no concurso do IFMG, na seleção ali de candidatos para fazer o ensino médio integrado, né, concurso técnico. E aí, à época, estava na pandemia, então as matrículas, o envio de documentos, todos eles estavam sendo feitos online. E aí, esse estudante muito, muito carente, uma família muito humilde, não tinha smartphone em casa, não tinha um computador em casa, não tinha internet. Ele não tinha como enviar. Então tinha um vizinho que estava auxiliando. Esse vizinho também não entendia muito bem como fazer aquela plataforma do Google Forms ali para preencher, para enviar. Resultado, ele enviou os documentos faltando, conseguiu enviar parte do documento, o resto não enviou, não entendeu muito bem como preencher o formulário e a matrícula foi indeferida. A mãe desesperou, ligou, não, atendimento é só virtual, não, eu vou aí, não, presencial, a gente não atende, foi até a porta do FMG, não podemos atender, você não vai subir, mas meu filho precisa estudar e agora eu preciso resolver, eu não sei como enviar, não tem como, as orientações estão no e-mail. E aí, no e-mail, ela responde assim, escrevendo de maneira completamente errada, assim, você via que é uma pessoa que não tem instrução. Meu filho precisa estudar, eu não sei mexer, não entendo isso. Essa foi a única coisa que ela conseguiu escrever. Que já é. Que assim, poxa, cara, você lê, você recebe um e-mail desse, você vai. Instituto Federal, né? Você vai à casa da pessoa, se eu sou servidor, eu vou à casa. Não, eu preciso ajudar essa família, não é possível. E aí, não teve jeito, foi indeferido mesmo. Aí eles contrataram os nossos serviços, nós ingressamos com uma ação na Justiça Federal, fizemos um pedido de tutela. E aí eu falei, cara, mas ele não enviou os documentos. O edital faz lei entre as partes. Tá vinculado às regras do edital. Como é que eu saio disso aqui? E aí, pensando, cheguei em casa, pilhado, tal, tomando banho no chuveiro. Esse cara tá sendo excluído. O cara ainda já tá passando dificuldade, já é pobre, já tem dificuldade, e o cara ainda... Pô, mas é isso. Esse cara tá sendo excluído, é uma exclusão, é a nova exclusão digital. E aí, tese, exclusão digital. Para além das desigualdades sociais, existe agora, com o avanço das novas tecnologias, a exclusão digital. Esse cara é um excluído digital. E o direito à educação, aí peguei, lembrei, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, prioridade do ensino, da educação, todo mundo deve priorizar. Argumentei, despachamos, 3 dias. Mandado de segurança? Não, foi ação ordinária mesmo. Ficamos com receio no MS falar, o direito não está devidamente comprovado, há necessidade de produção probatória. Exatamente. Então a gente ingressou pelo rito ordinário mesmo, liminar deferida, cara. Quando der notícia. Nossa, essa quando você vê a mãe chorando. Legal. Porque mexer com mãe o filho, né? Nossa. Cara, e assim, não é só a alegria da mãe de conseguir, e aí eu parcelei os honorários assim de muitas vezes, porque o foco era outro. Com certeza. E nunca atrasou. E quando. São esses que não atrasam. Né? E assim, cara, não é só a alegria dessa mãe, é o futuro de alguém. Criança, você tá doido? Pô, que com ele tanta dificuldade. Até passar na próxima processo seletivo, você perdeu um ano de vida. Perdeu um ano. E pra esse cara, qualquer... às vezes, eu costumo dizer essas coisas, desculpa te interromper, mas é porque esse um ano é muito importante. Você pensa assim, poxa, mas é um ano, às vezes ele ia formar com 19, forma com 20. Pensa comigo quem formou em 2019 e quem formou em 2020. Qual foi a diferença de um mercado de trabalho para essas pessoas? Gigante. Muito. Então, às vezes, um atraso desse que um professor mal intencionado, um servidor mal intencionado faz lá atrás, atrasa essa pessoa na frente 5 anos. Né? A gente está falando aí de um mês para o outro, o mundo fechou. Isso poderia ter acontecido facilmente. Exatamente. Então, assim, essas histórias, e tem algumas outras também marcantes e tudo, mas quando
quando acontece isso e você consegue entregar esse resultado, você para e pensa, poxa, eu formei pra isso. Não, é pra isso que eu formei. Nossa, aí você que se faz a sente... diferença, Eu costumo dizer que às vezes eu formei pra ganhar honorários em laranja, saco de laranja, porque é isso que dá acho que são esses... Interior tem muito disso. Mas são esses casos, assim, dessas pessoas que mostram gratidão, que, meu Deus do céu, eu fiz uma música campeão pra um casal de idosos lá. Eu amo eles de paixão lá em Padre Viegas. Antes de eu morar em Padre Viegas, hoje eu moro lá. E eles não podem me ver na rua, você tem que ver. Se eles estiverem de carro, eles param pra me abraçar e mandam mensagem. Tem muito tempo que você não vem aqui em casa e tudo. Aí encontra com meu pai na rua, encontra com minha tia na rua e só fala bem de mim. É legal isso. E aí eu vou lá ver minha tia fala. Nossa, assim, são essas que trazem, né, um sentido pra todas as raivas que a gente passa em todos os outros processos. A gente fala assim, não, isso aqui tá valendo a pena, que às vezes não é nem a questão financeira. Eu tenho cliente que ela desliga o telefone e fala, eu te amo, viu, doutora? Te amo, viu, doutora, bem idosa. Vamos tomar um café, eu levo uma cocada, um pãozinho, um pão de queijo. Não, a gente vai marcar. Isso é bacana demais. Nossa, e o eu te amo no fim já faz todo. Poxa. É o melhor honorário. E eu nem tenho, às vezes eu nem tenho uma resposta boa pra dar sobre o processo dela. Mas tá bom. Eu falo, não, mas tá tudo bem. Eu acho que isso faz diferença. Pessoal, eu queria falar um pouquinho também de uma dificuldade muito grande que todo mundo tem no começo da carreira, que é a captação de clientela. Isso. Tá? A gente comentou que hoje mais cedo é perigoso. A gente comentou que hoje mais cedo que os primeiros clientes são sempre os amigos, os parentes, etc. Esses vão ser seus primeiros clientes. Mas depois disso, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma forma de captação de clientela. Nem que a sua forma seja aquela que a gente chama de captação passiva, que é você se manter em evidência. Você aparecer na internet, você aparecer fazendo um artigo no jornal, você aparecer num evento, você estar na mente das pessoas, da população da sua cidade, que você é o advogado e que qualquer problema que ela tenha, ela pode te procurar. Isso é o que a gente chama de captação passiva, tá? Para quem não entende, é quando o cliente te procura. Existem algumas formas de captação ativa que são permitidas, outras não. Então isso é bem importante ter delimitado, tá? Nós vamos depois vamos produzir um conteúdo mais específico sobre isso, porque é bem complexo, nem todo mundo domina também, e para não falar besteira, a gente até conversou sobre isso, né? Em off, tem a regra da OAB é muito importante, né? Por mais assim, você tá começando, você não pode também se espelhar em quem faz errado. Sim, você vai começar errado, né? Tem regras, a gente tem que seguir a regra do marketing jurídico. Sim. Tem tudo a gente tem que seguir corretamente para também dar exemplo para os próximos que vão se espelhar na gente, né? Com certeza. E é um negócio que a própria população fica de olho, porque já é comum, né, as pessoas saberem que advogado não pode fazer propaganda. Não pode. Então, vira e mexe, quando aparece algum advogado fazendo propaganda, e seja em jornal, seja onde for, muitos amigos, colegas e até mesmo pessoas que não são do meu círculo de amizade me mandam. Falam assim, doutor, mas olha isso aqui. Tipo, eles mesmos reconhecendo que aquilo tá feio. Eu, pela OAB Jovem, eu recebo muito. Se a pessoa teve que chegar a um nível de fazer aquilo, é porque não tá, sabe, não tá se dando bem da maneira correta e tal. Às vezes é só a mídia. É, só a mídia. Mas é importante também falar essas questões do marketing jurídico digital. É muito importante que você, quando você publique um conteúdo seu, você não direcione aquele conteúdo para você. Então, no final do seu vídeo explicativo sobre algum assunto, nunca diga para o cliente te procurar. Não pode. Fale que ele pode procurar qualquer advogado de confiança dele. Eu sempre costumo dizer também, quando eu publico, eu costumava escrever para o Jornal Panfletos aqui, de Mariana, semanalmente. Eu sempre falava que em Mariana nós temos diversos advogados muito bem qualificados, pode procurar qualquer advogado da sua confiança, e etc. E toda publicação, a gente teve até, emblematicamente falando agora, um advogado lá no Mato Grosso que teve a OAB dele suspensa durante 35 dias como punição, porque as publicações dele eram meramente ostentação, né? E as publicações jurídicas, elas têm que ter o que a gente chama de permuta, né? Você pode estar mostrando alguma coisa, mas em troca você tem que estar entregando algum conteúdo educativo. Isso, né? informação. Um conteúdo informativo, seja para a população, seja para os seus pares. Então, mas enfim, existem diversas formas de captação de clientela, essas formas passivas, ativas, existem formas de se manter em evidência para a captação passiva. Hoje em dia, Facebook Ads e Google Ads estão aí para isso, né? As pessoas sabendo utilizar direitinho.
Mas eu queria saber de vocês, os clientes de vocês, eles vêm procurando, por indicação de outras pessoas, pelo renome que vocês já conquistaram, são clientes que já vieram desde o começo e agora são ações recorrentes, como o Dr. Vinícius falou, né, de o pai, eu era advogado do pai, o pai as morreu, as gerações, né? Como que isso é mais recorrente no escritório de vocês? Lá no nosso escritório, eu posso dizer assim que 70% é indicação. De pessoas que já trabalharam conosco ou que conheceram pessoas que já tiveram processo com a gente. Comigo também. E aí foram indicadas por nós. De marketing já apareceu pessoas que... Hoje a gente utiliza o Instagram como uma vitrine. Por quê? Você vai contratar um serviço de maquiadora. O que você faz? Você vai no Instagram da maquiadora para saber se ela faz boas maquiagens. E aí você vai lá e contrata. Claro que o serviço é diferente. Não tem como mas ainda assim, a pessoa fica curiosa. Bom, eu quero contratar o Thiago, deixa eu saber quem é esse Thiago. Não, então eu vou lá no perfil. Ele tá fazendo? Eu vejo lá a vitrine do Thiago, que é o seu Instagram. Como é que é o escritório, como é que ele se porta. Se veste, tudo isso conta. Eu já atuei com advogado, como é que você tivesse, que o advogado falava problema no meio da audiência. Pesado. Então tudo isso conta. E a gente a gente lançou até um site novo agora, porque a gente acha importante estar presente no mundo virtual. E linkando no que você estava falando, Thiago, sobre a questão do marketing, o último provimento, que me foge o nome agora, do Conselho Federal da OAB, ele regulamenta o marketing de conteúdo. O que o advogado pode entregar em rede social? Conteúdo. Então, é conteúdo sobre direito das famílias, é conteúdo sobre habeas corpus, é conteúdo sobre uso capião, é conteúdo que a gente entrega. E aí, a partir da entrega de conteúdo, o cliente que está te assistindo, ele vai ver, esse cara está entregando um conteúdo que para mim é interessante. Sim. Ele sabe do que ele está falando, eu vou contratar o serviço dele. Agora, não chegar e falar, olha, eu sou o Vinícius tal, você deve me contratar porque Better Call Saul, porque eu sou o melhor na região. E então eu vou resolver o seu problema. Está com um problema? Ligue para mim. Foi preso? Alvará em 24 horas. Tem muito Esse tipo de coisa. Nossa. Entendeu? A galera que promete resultado rápido. E o que faz a troca do brinde? Tem. Troca do brinde. O que é troca do brinde? Isso aí é novidade. Vai distribuindo agenda, caneca, boné. Não pode, a gente sabe. Não pode pôr pisca-pisca na placa. Não pode. Natal tá chegando, gente, não pode pôr pisca-pisca. As pessoas, tem regra. Elas não sabem o quanto que a nossa profissão ela é regulamentada, né? Até as cores, não é nem pisca-pisca na placa, não. Eu já vi caso de, assim, a placa do escritório de uma colega era rosa com amarelo, assim, cada um com seu gosto. E o tamanho também tem limitação. E a OAB implica, porque você não pode, né, assim, a profissão tem que ter um certo grau de... Não é um comércio, né? A gente tem que lembrar isso. É diferente, porque quando a gente assiste, a gente consome muito filmes, séries norte-americanas, e lá é totalmente diferente, porque o direito de lá é diferente. E lá, cara, o advogado pode pôr outdoor, ônibus, propaganda entendeu? Na televisão, exatamente rádio, isso. Pode É possível. E aí, talvez a pessoa acostumada com isso, né, o advogado que está se formando, que às vezes foi cursar direito porque ficou apaixonado com Suits, né? Adorou, eu quero ser Harvey Specter, né? Vamos lá, e Mike Ross. Sim. E aí a pessoa acha que vai formar e vai fazer isso. E começa a meter os pés pelas mãos, porque e depois vira um enfrentamento também. Né? Eu acho que tem muita gente que é mais recatado no começo da carreira, mas tem muita gente que quer enfrentar mesmo e bater de frente com o mundo, e pronto, e acabou. Infringindo regras. Um advogado que infringe regras, o que você quer dele? Você vai esperar dele processualmente? Eu acho que tem que tomar cuidado. Se você estiver fazendo da maneira correta, tudo bem, vá em frente, tá tudo certo. Mas saiba que podem haver consequências e tudo certo. Mas o que eu costumo dizer também é o seguinte: o papel da indicação, o Vinícius falou, eu queria citar nesse ponto, porque muita gente menospreza o poder da indicação. E eu menosprezava o poder da indicação. Quando a gente começava na carreira, comecei minha carreira, as pessoas falavam assim, olha, você tem que ser um bom advogado porque o seu melhor marketing vai ser o boca a boca. E
Mas aquela frase entrava aqui, eu falava assim, caça marca de boca a boca, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que destacar de alguma outra forma. E o poder da indicação, ele é tão grande, mas tão grande, primeiro, porque é um marketing qualificado. A pessoa que te indicou, ela já te indicou para alguém que já está com problema, e ela já te indicou, a pessoa que está com problema já ouviu com outros ouvidos. Já te assim, completamente diferente de abrir o jornal e ver lá uma matéria sobre mim, ela ouviu uma pessoa de confiança dela falar sobre mim. Mas eu acho que isso também tem dado tão certo ultimamente, exatamente por colegas tão ruins fazendo serviços tão ruins que a gente tem. Tanto aqui na comarca, quanto em diversas outras comarcas do país afora. A gente tem tanta gente, né, tantos advogados prestando serviços ruins, que o advogado que faz um serviço normal, o que eu considero normal, o básico, que é ser ético, que é ser compromissado. E a gente tem, hoje em dia eu tô com uma dificuldade muito grande por causa do volume de clientes. Mas eu lembro que quando eu começava, eu era elogiado simplesmente porque eu respondia. Então tinha cliente que chegava pra mim e falava assim, nossa, doutor, o outro advogado, eu tentava ligar, eu tentava mandar mensagem, ele não me respondia de jeito nenhum. Hoje eu tô tendo uma dificuldade, até né, me puxaram minha orelha em alguns clientes recentemente, mas o cliente aqui no escritório eu sempre fiz questão de, se eu não respondo, a outra pessoa do escritório vai responder. Então o cliente, ele tem o meu número, tem o número do meu sócio, tem o número do escritório. Olha, mandou mensagem pra mim, eu não respondi, pode mandar pro outro, pode ligar no escritório. Eu também falo, olha, gente, meu WhatsApp, ele fica lotado, então quer falar comigo? Pode ligar, pode ser a hora que for. Se me ligar 2 horas da manhã, eu vou atender. Mas liga, porque é mais fácil, eu consigo ver, eu vejo quem tá me ligando. Gente, peraí, deixa eu atender aqui rapidinho, eu vejo se é importante, se não é. Então, assim, só o mero fato de eu tratar com respeito e com carinho o cliente, eu já me destaquei. Você é seu marketing. E eu pensava assim, gente, mas eu tô fazendo uma coisa tão básica, será que os outros não estão fazendo isso? Se eu fizer um pouco mais, será que vai ficar muito melhor? Não, quando a gente começou, os principais clientes que vieram e já tiveram experiência com outros advogados, a principal reclamação era essa. O doutor fulano não me responde. Eu ligo, ele não me atende. Eu pergunto como é que está o andamento do meu processo, ele não sabe me informar. Não, saber ele sabe, ele só não quer te informar. Só com cuidado também, que a experiência me trouxe assim, me alertou. Alguns clientes chegam ao seu escritório reclamando do outro profissional, e quando você vai ver, o outro profissional fez tudo certo, o cliente nem pagou, ou o cliente mudou a estratégia no meio do processo, queria que o advogado fizesse uma coisa que não estava combinado. Então, um cuidado que a gente deve ter também, e isso diz respeito à ética da nossa profissão, é sempre que chega o cliente falando mal do outro, calma aí, um pé atrás, porque eu nunca falo, não, ele errou. Olha, às vezes eu entro no processo, eu verifico, realmente comeu uma mosca aqui, perdeu um prazo, não sou eu que tenho que falar isso. Se o cara se sentiu lesado, busque os seus direitos, a OAB tá ali para isso. Seus direitos, eu posso te representar, mas não, cobrando ele não tô aqui como fiscal do trabalho do outro. Não sou eu que vou falar se ele fez bem, se ele fez mal. Então, se quiser uma juíza fala que a gente entra com o processo. Justiça tá aí para isso. E é um cuidado que a gente tem que ter com isso, porque eu já vi também colega falando, né, criticando, e quando vai ver, falei mal do cara, e aí ou não consegui entregar o resultado diferente, ou então quando eu for analisar ele não fez nada de errado. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, porque tem cliente também que age de má fé nessas coisas. Age de má fé, então a gente tem que ficar esperto. E isso de dar atenção, uma coisa que eu faço lá no escritório é o seguinte, às vezes eu não consigo responder o tempo todo. E os clientes hoje estão cada vez mais ansiosos com tudo. E eu já falo. Eles mesmos têm acesso aos andamentos. Exatamente. Né? E assim, a gente teve recentemente. Sofre ansiedade. Google ajuda também, né? Nós tivemos recentemente um problema com a cliente que ela queria fazer o nosso trabalho, no seguinte sentido. Saiu o despacho. Intime-se a parte para manifestar isso aqui. Se o despacho saiu meia-noite, ela recebeu lá no push do TJMG, meia-noite ela mandava e-mail, meia-noite ela já estava ela peticionava no e-mail. Ela escrevia a petição. A resposta deve ser assim, por isso e aquilo. Não, calma, não é assim. Não é isso. E aí chegou ao nível da gente ter que falar, olha, os profissionais aqui no direito somos nós. Você, por mais inteligente que você seja, você não tem o conhecimento técnico que nós temos. O que ela fazia? Ela ia pro fórum. No balcão do fórum, falar que eu quero acesso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas seus advogados já estão... Não, mas eu também quero... Não, mas seus advogados que estão constituídos... Não, era vara comum.
Então não tem que fazer. E aí ela ia, porque se fosse era diferente. Ficava frustrada e aí foi só acumulando até chegar ao ponto que tivemos que demiti-la. A gente demite cliente também. Porque, cara, não tem jeito. Aí eu preciso trabalhar. Né? Então, assim, essa atenção com o cliente também tem limite. Não é assim, pô. Você não consegue dar atenção 24 horas para um processo. E ele também não é seu único cliente. Exatamente. Então, é preciso entender. Uma coisa que o processo não demanda esse tipo de atenção. E segundo, que ele também não é seu único cliente. E uma coisa que eu faço, cara... não é todo dele, né? Quer conversar... E outra, não é só ligação WhatsApp, não. Quer conversar comigo sobre o processo, quer conversar comigo sobre qualquer coisa, é só agendar. Então a gente deixa aberto para a pessoa agendar. Sim. Muita gente não quer agendar, porque o que ela tem não é uma dúvida verdadeira, é só uma... Sabe aquele negócio que a pessoa final de semana tá tomando uma? Lembrei do meu advogado. O que será que ele tá fazendo? Já sei. Deixa eu perguntar como é que tá o meu processo. Tem muito isso. Se não for para chamar para plantão, não me liga. Segunda-feira eu te atendo. Mas aí eu acho que é importante você sempre dar um feedback para não esperar... Pra ele não ter que vir até você, né? Não, isso então, eu já sempre falo, olha, assim que tiver uma movimentação, fique tranquilo que eu vou te retornar, eu vou te informar. Aqui, Mariana, de 100 dias, né? palavra vazia. Quando vier a movimentação, fala. Olha, que é bom que você vai. Tá vendo? Quando movimenta alguma coisa importante, tá vendo? Que eu te falo, só intimou outra parte. Mas assim, tô te avisando que intimou pra você ver que eu tô fazendo, né? Sim, isso é muito importante. Ele não se sente abandonado, né? Você já demitiu o cliente também? Já. Eu já demiti alguns aqui já. Comentamos hoje mais cedo de uma que eu demiti recentemente. Já demiti 3 clientes aqui. Uma foi, assim, problemática demais, definitivo demais, mas tive 2 clientes que eu demiti e na demissão eles pediram com tanto carinho que eu mantive. Mas aí eu botei limite. Falei assim, olha, então vamos fazer porque desse jeito eu não consigo trabalhar. Não dá pra te então, não dá. Então vamos fazer o seguinte, eu continuo trabalhando pra você, desde que seja dessa forma. Você confia em mim? Porque o advogado exercício de advocacia é um exercício de confiança. Se o cliente te procurou, é porque ele tem que confiar em você. Se ele não confia em você, cara, vai pra alguém que você confia e tá tudo certo. Cada um segue seu caminho. Mas foi muito engraçado. E assim, realmente depois disso mudou mesmo, sabe? Mas tem cliente que fica no pé. Eu tenho um cliente, um desses, né? Aí eu até mantive depois, porque já virou meio que engraçado a piadinha interna nossa aqui. Mas ele tá anotado no meu telefone como fulano, cliente chato, escritório. Meu Deus. Na hora que toca, assim, eu já falo, nossa senhora. Hoje em dia não, mas na época tava demais. Eu tenho um que é fora do país, e aí o horário não bate. Aí é complicado. Aí ele às vezes me manda mensagens, e ele é idoso. Eu não sei, eu tenho um imã pra cliente idoso. Ele manda áudios de 9 minutos. 12 minutos. Mas você tem uma paciência muito grande pra falar com o idoso. 11h30 da noite. Né? O idoso gosta muito eu tenho. Você tem mesmo, você explica muito, assim, pausadamente, com calma. Isso é importante. Mas eu não respondo esse horário. Deixa eu responder no dia seguinte. Porque eu acho que também eu tenho que botar um limite, senão... Claro. Meia-noite eu tô discutindo o processo. Claro, né? eu fiz um WhatsApp e um número pessoal meu. Passou de sexta-feira... Eu também não tenho muito horário, não. Eu liguei uma vez assim, né? Não, mas tá tudo certo. Pra falar de processo. Não, mas tá tudo certo. Mas era uma situação muito com urgência. Mas depois deu tal horário, sexta-feira, depois que eu saí do escritório, eu posso sair daqui 10 horas da noite, mas eu só vou responder segunda-feira. Cara, isso é uma questão, assim, de saúde mental. Eu comecei a pensar o seguinte, eu não trabalho com direito criminal, então se a pessoa estiver presa, ela vai ter que procurar outra pessoa. Se alguém tiver morrido, amanhã vai estar morto do mesmo jeito. Então, segunda-feira resolve. Porque senão você entra numa situação que você tá trabalhando 24 horas do seu dia. Sim. Porque, e é uma coisa que eu comento muito com o Gabriel, meu sócio, que é o seguinte, às vezes, que a gente agora também tem 2 números, um pessoal e um profissional. Sim, porque às vezes, só o fato de eu receber uma mensagem no sábado de um cliente, cara, ativa um gatilho em mim, que me remete automaticamente pro processo. E aí me remeteu pro processo, eu começo a pensar naquele processo, se tá demorando, o que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos, será que a audiência vai ser marcada para quando? Cara, e eu não quero isso, porque minha mente precisa descansar. Né? A gente tá vivendo um problema grave aí de depressão, de transtorno de ansiedade, por causa disso. Burnout, né? Burnout, porque... E se você não colocar limite, cara? Não, ninguém coloca as pessoas transferem a ansiedade, os problemas dela pra você. Não vou mandar mensagem agora, não, deixa ele. Exatamente. Ninguém fala isso. A pessoa, ela tá sentindo
aquela dor, ela quer uma demanda. Quem a gente tem fome tem pressa. Resolução de problemas, né? Então já é automático. Quem tem fome tem pressa. E eu respeito isso. Sim. Só que, da mesma maneira que eu respeito isso, eu peço que a gente seja respeitado. Eu queria que a gente comentasse um último ponto, porque também, assim, a conversa é boa, já tem 1h40 que a gente tá conversando aqui. Eu tava até mas pensando o Vinícius falou mais cedo, falou assim, cara, a gente tem que pôr um pouquinho de limite, que senão nós vamos ficando aqui. Verdade. E vai. Falando também um pouquinho sobre a importância do marketing jurídico, e o Vinícius falou também desse marketing de conteúdo, o que eu costumo dar de dica também, né, eu queria saber se vocês concordam com essa, se vocês têm outras dicas também pro pessoal que tá assistindo a gente, é de postar conteúdo simples. Conteúdo simples eu digo em que sentido? Não basta apenas você falar uma questão técnica para você mostrar para o seu ouvinte, para a pessoa que vai entrar no seu Instagram, que você sabe palavras difíceis, que você sabe termos técnicos, que você sabe falar sobre o que enfim, música peão, extraordinária, ordinária urbana, extrajudicial, não interessa isso. É que ele sabe para que serve a música peão, porque tem muita gente que não sabe o que serve a música peão. Eu vou usar aqui, por exemplo, como exemplo uma conversa que eu tive agora tem alguns dias, foi semana passada, na quinta-feira, com um grande amigo meu, inclusive mandar um abração para ele aqui, o Gustavo Marchetti. Porque o Gustavo, ele fez uma publicação sobre... Médico. Ele é médico de todo mundo, ele é sensacional. Quem precisa, querido. Vai nele. Muito querido. O melhor oftalmologista que tem no mundo, não tem base nele não. Da família inteira. E ele fez um marketing da clínica dele sobre cirurgia plástica ocular. Eu lembro que estava escrito assim, e é um vídeo dele falando que ele ia ter um profissional atendendo sobre cirurgia plástica ocular. E eu não sei o que é cirurgia plástica ocular. Eu não sei. Aí quando eu fui na casa dele, a gente tomou um vinho lá, ficamos batendo papo, e ele me explicou o que é cirurgia plástica ocular, que é quando você tem excesso de pele, aquelas pessoas que têm a pálpebra caída, etc, e aquilo incomoda, você pode resolver isso e tal. Eu falei assim, cara, por que você não falou isso no vídeo? Porque as pessoas às vezes estão sofrendo com isso, mas elas não sabem que cirurgia plástica ocular é a solução para isso que ela está sentindo. Então é o que eu falo, por exemplo, a quem vai falar de uso capião. Por que você não fala que aquela pessoa, aquele tio seu que tá com... Dá exemplo. Dá um exemplo. O seu tio que comprou o terreno e a pessoa morreu antes de ensinar a escritura e isso tá parado já tem 20 anos, pode ser solucionado com o uso capião. Porque às vezes se você falar simplesmente do uso capião, muita gente acha que o uso capião é só para quem invade terra. Urso, MST, uso campeão. Não sabe as outras aplicações de um uso capião que são inúmeras, né? Então eu sempre digo que foi o seguinte, olha, não adianta, o advogado ele tem que falar bem, ele tem que falar de maneira concisa, mas ele tem que falar simples, porque o interlocutor dele muitas vezes vai ser uma pessoa simples. E não tem mérito nenhum em se falar difícil. Quem gosta de advogado que fala difícil, eu costumo dizer que é desembargador dinossauro, que já está quase aposentando, aqueles que formaram em 1970 e lá vai a bolinha. Nem as petições longas também. Ninguém gosta de petição longa, etc. Mas eu costumo dizer isso, o seu conteúdo, por exemplo, eu falei algumas vezes sobre o uso capião recentemente, né? Não falei como curiosidade, não captando a clientela, não chamando para nenhuma forma de entrar em contato comigo ou com qualquer um. Simplesmente falei curiosidade sobre o uso capião. Cara, choveu o uso capião aqui no escritório, porque um amigo falou assim, nossa, cara, eu tô com um terreno aqui que então acho que isso aí vai ser a solução. Aí o outro vai lá e fala assim, nossa, irmão, meu primo comprou um lote assim, assado, lá no coisa e tá só com contrato de compra e venda, então dá para ele fazer isso? Dá. E aí a pessoa, nossa, meu pai tá precisando vender a casa, mas a casa não tem o registro ainda, e aí tá difícil de achar comprador para pagar à vista. Então, numa dessa, eu comentei com a Amanda outro dia, eu falei assim, gente, a gente tem 5 usucapiões para fazer no mês que vem. Por causa de 3 postagens que eu fiz no Instagram, de maneira simples, que as pessoas entenderam que aquilo era a solução para problemas que elas estão sofrendo. Eu lembro de um ex-professor meu lá na PUC Minas, que falou comigo que o bom advogado é aquele que apresenta para o cliente um problema, a solução de um problema que nem ele sabia que ele tinha. Então, poxa, eu tô morando aqui, eu tô na minha casa, mas minha casa não tem documento, mas isso não me incomoda não. Eu falei assim, opa, peraí, então tô construindo na casa no terreno da sogra. Então, foi o seguinte, você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Seus filhos já têm casa própria? Já. Você tá com 70 anos, você vai morrer. Seus filhos vão morar nessa casa? Não, então eles vão ter que vender. Para eles venderem uma casa sem documento, vai ser mais difícil. O preço vai lá embaixo. Não é todo mundo que vai querer comprar. Se a casa estiver com documento, o comprador pode financiar pela Caixa ou por qualquer banco, fica mais fácil de vender. Então é um problema que você tem, mas você não sabe que você tem. Ou na verdade seus filhos vão ter, né? E eles não sabem que eles têm. E eu posso ser a solução para esse problema. Então trazendo esse tipo de conteúdo de maneira mais simplificada, assim, nessa questão de conteúdo de marketing digital jurídico, foi
o que mudou mesmo, porque eu parei de falar difícil e falar, né, coisas que Popular, quase ninguém né? entendia, né, e comecei a falar as coisas que, de forma que a população entendia, a população começou a me procurar. O juridiquês, ele serve pra quem entende o juridiquês. Nem pra quem entende, né? Nem pra né? Às Eu vezes acho que o tem que simples é tão falar mais no fácil. popular, porque o seu cliente ele não vai entender direito, senão ele não estaria te contratando. E aí que tá o grande desafio nosso a batalha que a gente trava da comunicação. Porque a gente tem que entender o que aquele cliente chegou ali. Às vezes um cliente sem instrução formal nenhuma, ele chega e ele fala do jeito que ele enxerga aquela realidade. Você tem que captar aquilo ali, pegar e colocar na moldura, pegar aquele quadro e colocar na moldura jurídica, e explicar para o cliente o que é essa moldura jurídica, sem falar tanto de termo técnico que ele não vai entender, e depois escrever para chegar até o juiz de modo... O estagiário do juiz. O estagiário do juiz, e depois o assessor, e por último ele. E aí depois você transformar essa linguagem, que era uma linguagem difícil até para você entender, transformar ela em uma linguagem jurídica, mas antes de transformá-la em uma linguagem jurídica, você explicou em uma linguagem não jurídica para o cliente, e você tem que fazer esse papel o tempo todo. Faz esse toma lá na caixa. Eu percebo que as pessoas que tentam falar difícil, na verdade, elas escondem uma falta de conteúdo ou até mesmo de conhecimento. Quer falar difícil para mostrar um certo distanciamento. Eu tô aqui, você tá aí. Uma autoridade. Não é assim, doutor. Né? Não é assim. Isso daí também funciona, por exemplo, no tribunal do júri. Se você falar juridiquês ali, você não conquista. Não convence ninguém. Você não conquista. Não convence ninguém. Você tem que falar, na real, contar a historinha e falar, olha, isso daqui encaixa dentro da lei, porque a lei fala assim. Exatamente. Então a gente segue o que a lei fala e mostrar o que a lei fala, mas colocar na prática, olha, o tiro saiu por esse lado aqui, se saísse pelo outro lado, não ia dar. Entendeu? Não foi ele. Ou ele morreu porque ele bateu a cabeça na pedra, não foi porque ele empurrou, né? Ele tropeçou. Então, assim, são formas de se dizer que você acaba fazendo com que a pessoa tenha um entendimento no que você quer chegar, né? Acho que é super importante. A parte do popular, né? Você tá falando pro público, né? Você tem que adaptar ele. O seu público é o público. O juiz é simplesmente uma pessoa que trabalha junto com você. O juiz é um ator de um processo, assim como você também é, assim como o Ministério Público também é, ou o ex-adverso também é. A sua última preocupação tem que ser com o juiz. E aí é importante você fazer isso que a Dani falou, né? De explicar, porque... A primeira coisa que o cliente pergunta é assim, e aí, doutor, isso é causa-ganha? Ou isso dá pra ganhar? Qual que é a chance que a gente tem de ganhar? Eu falo assim, olha, chance que a gente tem, eu não sei. Mas o seu caso tá baseado assim, assim, assado, eu tô te explicando isso e isso. Pra você fez sentido? Fez. Então pra você vale a pena a gente correr atrás? Vale, então vamos embora. Porque o risco é seu, meu amigo. O risco é seu, né? Diferente quando é por esse, né? Porque aí o risco é meu. O risco é meu também, porque eu posso ter trabalhado à vontade aí e sem ganhar nada. O que é muito importante também, fica aí como última dica, pessoal, não fica se agarrando só em honorários por êxito, não, tá? Se você ficar com 500 mil reais de honorários por êxito, que você só vai receber daqui 3 anos, eu vou te perguntar, como que você vai pagar seu aluguel do mês que vem? Né? Não é bem assim. Então é muito perigoso esse negócio de honorário só por êxito, e saiba se impor também. Tem muito cliente que já chega, doutor, tô com uma causa aqui pra você, só cobra 30% aqui, tá tudo certo. O outro fez mais. Peraí. Né? Aquela máxima. Eu vou colocar uma causa na sua mão, não, mano. Calma aí. Deixa eu ver se eu aceito trabalhar pra você. Deixa eu ver qual que é o meu preço. Isso é complicado. Mas, pessoal, eu queria agradecer demais a vocês. Vamos encerrar por aqui, porque senão não vamos ficar até amanhã. Vinícius tem que ir lá ver o filhinho dele. Tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelas curiosidades, experiências que vocês compartilharam aqui. Eu tenho certeza que quem assistiu vai ter tanto gostado de ouvir, quanto, se for esperto, vai absorver muita coisa importante que foi falada aqui, né? Ou diretamente, ou nas entrelinhas, tá? Queria deixar aberto a vocês aí o convite para voltarem quando quiserem. Também o convite aberto para fazermos parcerias de trabalho também, tá? Estamos abertos, o que precisarem aí, podem contar comigo. Eu sei que eu posso contar com vocês também, tá bom? E é isso, se quiserem mandar uma mensagem de despedida para todo mundo. Queria só agradecer mesmo pela oportunidade. A gente está estreando aqui. Desejar muito sucesso pro podcast. Sucesso nessa nova empreitada que o Thiago está começando aí, né? De ser este atalho aos jovens advogados para que eles não precisem sofrer tanto no início do que a gente passou, sem padrinho, sem
herança, sem alguém, um parente já consolidado no mercado da advocacia, que facilita muitas coisas, a gente sabe que facilita. Então, assim, desejo muito sucesso e obrigado, aos jovens advogados que estão nos ouvindo, não desistam. Se for esse o sonho, a vontade mesmo, sigam, persistam. O processo não é rápido, as coisas não são imediatas. Não caiam no conto da sereia. Não existe faturar 1 milhão em um ano, a menos que você dê a sorte de cair uma ação ou várias ações de valores muito altos e que se resolvam muito rápido, porque às vezes pode até ser, mas vai levar o tempo do processo. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas não cai nessa não, porque se for pra você comprar, vender o que você tem para pagar um curso, né, às vezes... Não tem jeito. Que te promete esse resultado milagroso, não dá. Mas não cai nesse conto de falsos coaches. Exatamente. Mas acredite naqueles que te entregam um resultado com base em vivências práticas e verdadeiras, que aí dá pra ganhar muito. E tome cuidado também, porque não adianta chegar uma oportunidade muito grande, igual o Vinícius falou, um honorário de R$1 milhão por isso, tal. Se você não estiver preparado para não adianta nada. Pode cair a oportunidade do mundo no seu colo. O que você vai poder fazer no máximo é indicar para alguém mais experiente, porque você sozinho não vai conseguir pegar uma causa de R$200 milhões com 300 funcionários. Não tem estrutura, não vai ter mão de obra, não vai conseguir fazer isso, enfim. E Dani, manda um abraço, pessoal. Agradecer o convite, né? Não, assim que eu cheguei, eu já falei que eu fiquei muito feliz. Já aproveito e coloco a OAB Jovem à disposição dos jovens advogados. Nos procurem, o que precisar. A gente falou aqui, eu acho que é muito importante a gente até citar. Você não precisa ter uma situação financeira muito boa e já começar a empreender assim que você conquista a sua carteira da ordem. Agora aqui, eu posso, não sei se meu presidente vai ficar bravo comigo, mas isso já foi dito em outros momentos. Nós vamos ter aqui o que já tem em Ouro Preto, que é o escritório compartilhado. Escritório compartilhado, né? Então, um sonho antigo sonho aqui, antigo, né? E vai chegar em Mariana. Então, assim, você não tem estrutura física, a OAB tem. Então, nós temos a Casa do Advogado, que você precisar, tanto aqui na Casa do Advogado, como no fórum também nós temos o Renato, amado Renato, já manda um beijo pra ele. Um abraçaço pro Renato. Abraço, Renato. Renato é pai, mãe e avô de todo mundo. Figura, cara. Ele é o melhor abraço que tem no fórum, eu falo pra ele. Meu Deus do céu. E o Renato, assim, pra mim, o Renato tinha que ser presidente do OAB, não tinha que ser presidente do Brasil, porque aquele que cara faz pra gente, ele é sensacional. Não tem lógica, não. Então, assim, procure a OAB tá à disposição de vocês. Eu estou à disposição de vocês como presidente também, e eu tenho certeza que nossos colegas também. É parceria, não é concorrência, né? Então, acho que é muito importante. Seu projeto é muito importante para a Jovem Advocacia, não só para a Jovem Advocacia, mas para advogados experientes também, porque não é todo mundo que sabe fazer o que... às vezes você vai trazer um ponto aqui que não é feito pro advogado que já é mais antigo de carreira. Então, é importante sempre buscar, vamos estudar, vamos buscar conhecimento, vamos buscar contatos com pessoas que te abracem, que te acolham e estejam disponíveis para isso, né? Então, já te deixo parabéns, porque eu acho que é uma iniciativa muito importante. Eu sei que assim, é desafiador também. Nossa, demais. Né? Requer muito cuidado, aqui tem muito capricho, pelo que a gente vê, né? Então, assim, tá de parabéns. Todo mundo que vier aqui, eu sei que vai ser de muito conhecimento e vai abarcar muita coisa boa. Então, já é um presente para todo mundo que tá te assistindo. Então, já te agradeço. Me sinto honrada de estar aqui. Que isso, muito obrigado mesmo. Queria deixar também a dica, pessoal, aproveitando a presença dos dois aqui. O Vinícius não é mais presidente da Comissão de Jovens Advogados, né, da OAB Jovem de Ouro Preto. Era até pouco tempo atrás, Vinícius. Mas hoje não é mais. Não. Hoje você tá como... Hoje eu sou secretário adjunto. Secretário adjunto da OAB mesmo. Da OAB mesmo. Mas aproveitar a presença de vocês aqui para informar para os jovens advogados, gente, usem a OAB. Graças a Deus, a OAB ela limita um pouco a gente por questão de proteção da nossa profissão, mas a OAB também, ela assim, comparando com outras profissões, é a instituição de classe que mais dá apoio para os seus institucionados. Tá? A gente tem, por exemplo, a Caixa de Assistência aos Advogados,
Você, às vezes, está precisando começar até auxílio de roupa, né? Auxílio de vestuário, a Caixa dá auxílio de alimentação. Tem funerário, tem maternidade. Tudo. Plano de saúde mais barato, plano de aposentadoria, né? De previdência privada mais barato. Tem um aplicativo da anuidade que tem muitas lojas online que já tem um cashback que ele retorna para você abater na sua anuidade. Então é muito legal. Não, o próprio desconto que você tem, às vezes você vai comprar um sapato, você vai comprar uma camisa, um terno. Fale que você é advogado, peça o desconto que todo mundo tem, 10, 15% de desconto. Né? Eu conheço advogados que já são renomados em Belo Horizonte e que não usavam esse desconto porque não sabia, achava que era desconto. Eu conheci um advogado que achava que esse desconto era só em lojas mais, vamos dizer assim, mais chinfrins, e ele, por ser de um nível mais alto, ele não frequentava. Aí eu falei assim, olha, meu sapato eu costumo comprar na Sérgios. E a Sérgios dá 15% de desconto para advogado. Ele falou assim, o quê? Eu compro sapato lá tem muito tempo, ninguém me compra desconto. Então, assim, pessoas que não sabem, tem um direito. Eu faço terapia pela OAB gratuito. Tá vendo? Sabia? Não, mas aí se todo advogado for fazer terapia, vai quebrar o OAB, tá, gente? É super importante. A gente tava falando sobre certeza, isso. Terapia pela OAB é gratuita. E ninguém sabe, né? Ninguém busca. Mas, assim, existe, né? Não, a OAB dá de tudo. Igual eu falei, né? Assim, auxílio para você comprar um terno ou para as mulheres comprarem um vestido, uma saia, uma camisa para poderem, uma calça para poderem trabalhar. Então isso é muito importante, sabe? Ter acesso a esse conteúdo, essas dicas pode te ajudar muito, tá? Pedir também o abatimento da anuidade para jovem advogado. O jovem advogado paga menos anuidade. Eu acho que isso é muito importante também. Eu lembro as primeiras anuidades, o tanto que isso foi um alívio na hora de ter que pagar metade da anuidade. Sabe, isso é muito importante. Queria agradecer também a equipe que tá aqui, tá? Agradecer demais a Amanda, que me ajuda demais aqui, não apenas no escritório, mas aqui no projeto nosso no Instagram, ela ajuda demais. E sigam a Amanda também, gente, porque o conteúdo que ela posta lá é qualidade e muito técnico, muito importante para quem mexe com o direito do trabalhista e para os funcionários. Pode contratar, Amanda? Pode, então pronto. Para as empresas também, enfim, muito, muito importante. Queria agradecer o Bodão que está aqui. Tá, o Bodão, só te chamo de Bodão, mas você acredita que não sei nem seu nome? É Bodão mesmo? É Bodão. Ah, não, então é Bodão. Agradecer demais, Bodão, gente. Quem precisar fazer qualquer tipo aí de transmissão ao vivo, de podcast, de alguma live ou qualquer coisa. Não, a estrutura, se as pode pessoas procurar. Vissem o que nós temos à nossa volta. Vamos dar uma viradinha na câmera ali pra eles verem, porque vale assim, tá impressionante. Quem não viu, pode olhar no meu Instagram que eu postei agora há pouco, tá? Então pode chamar ele lá que vocês vão ser muito bem atendidos. Agradecer todo mundo também da equipe que tá por trás, né? A Dani tava elogiando aí o trabalho, né, que tá sendo, mas é um trabalho em conjunto, realmente. Tem o Pedro, o Léo, os meninos lá, o Iago, o Felipe, o Lucas. Tem muita gente trabalhando nesse projeto nosso, então o projeto está sendo feito com muito carinho, né? A gente está tendo um feedback muito bom, graças a Deus. Realmente é muito trabalhoso, principalmente para conciliar, porque é uma rotina de postar conteúdo, de gravar conteúdo, que a gente tem que conciliar com o escritório, que é muito trabalhoso, com outras empresas. Eu tenho outras empresas também que a gente tem que conciliar também. Então, às vezes, deixa um pouquinho defasado, mas aos pouquinhos a gente vai caminhando e vamos acostumando com essa nova realidade, tá bom? Pessoal, aguardo vocês na semana que vem, tá? Daqui a alguns dias a gente já vai postar o nosso próximo convidado da semana que vem. Vai ser muito legal trazer ele aqui, tá? Oi? Isso, eu queria também deixar bem claro que essa live agora está sendo transmitida no canal do Bodão. É um canal que ele usa para transmissão de live de stream de jogo, né? De outras coisas. Porque o meu canal oficial no Instagram, ele não pôde hoje fazer a transmissão, porque é um canal que foi criado há 3 dias atrás, tá bom? Então, para quem depois for procurar esse vídeo para assistir, vai lá no nosso canal oficial, dos primeiros links que eu postei, tá? Que vocês vão ver, esse vídeo vai estar disponível lá para quem quiser assistir esse bate-papo nosso hoje, que foi muito gostoso. Eu confesso que eu fiquei... Primeira vez, né? Fiquei pensando assim, nossa, mas será que a gente vai ter assunto assim pra conversar? Estamos tendo que... Não, 2 horas de live aqui, a gente conversando, e se deixar, conversava até amanhã. A gente ficou muito à vontade, né? Mas bom, fico feliz demais. Obrigado, viu, gente? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.